Fala galera! E aí pessoal, Gavião Cast aqui com um mega convidado aqui, um cara pra mim que é referência total, acho que eu não acredito só pra mim, mas toda a galera do esporte paraibano e mundial aí, do jiu-jitsu, né? E aí, Mestre Boca, como é que tá as coisas? E aí, galera, tudo bom? Boa noite aí. Um prazerzão aí, meu irmão, fazer esse Gavião Cast aí com você, que é um cara que é um artista pra gente, né? É um cara assim, é um cara bom de jiu-jitsu, bom de capoeira, o cara muito bom na preparação física, então assim, que vive no esporte, vive dentro da parada, e assim, é um prazer estar aqui, a gente trocar uma ideia e experiências, tenho certeza que vai sair muita coisa boa. Pô, Então, massa demais, mestre. Boca, o seguinte, esse podcast, a intenção maior é falar das grandes personalidades nordestinas, paraibanas, pernambucanas, a priori, né, a princípio, né, do esporte, da cultura popular, personalidades e tal. E você, como bom paraibano, professor de jiu-jitsu, começou aí cedo no jiu-jitsu, formou vários faixa preta. Começa aí contando um pouquinho pra gente aí, como foi esse começo, lá atrás, né, na época da pedra mesmo, né, como foi aí o começo? rapaz, era uma época diferente do que é hoje, né? Bem diferente. Eu gosto de dizer que hoje o jiu-jitsu é para qualquer pessoa pratica jiu-jitsu hoje. É um esporte adaptável a qualquer pessoa. Antigamente só ia os gladiadores, né? Então Era assim, difícil. quando eu comecei a treinar, eu tinha uns 14 anos e minha intenção era brigar. Isso era não tinha outra Não intenção. tinha Quem outra. treinava naquela eu acredito que quem treinava naquela época, 94 por aí, a intenção era ou brigar ou lutar, né? Vale tudo na época, né? Tanto que assim, eu hoje, se o jiu-jitsu fosse como antes, eu não sei se eu queria meus filhos treinando, não. Era bem louco o treino mesmo. Mas era outra época. Assim, não estou criticando a galera das antigas, assim, até porque eu fiz parte dessa galera. Eu vivi a mesma ideia, fez parte e foi importante para o crescimento do esporte, mas foi uma época bem louca, né? Era muita raça, muita garra, né? Pouca, assim, queria nem saber de história de articulação, de preparação física, não. Era no dente, né? Era mesmo, era uma época assim, bem no peito e na raça, tipo assim, vamos pra porrada. Baianinha, derruba, meta porrada. Era bem louco, assim, na verdade, assim, essa questão. Era uma época que. Hoje é muito mais perigoso tudo, né? Então era uma época que rolava, ainda rolava aquele um mano a mano, ainda se decidia as coisas na. É. Meio que arcaico, né? Uma ideia meio Aham. arcaica, mas que a gente decidia ali no mano a mano e tal. Era bem louco essa época e tal. E assim, fez parte, né? Fez parte do início do esporte. Eu acho que onde o jiu-jitsu foi, ele começou, pelo menos nos anos 90 ou antes, ele começou dessa forma, né? Começou desafiando, tinha aqueles desafios entre estilos e tal, que hoje, se fosse hoje, eu sou contra. Foi importante na época, mas hoje eu sou contra. Hoje eu tenho um entendimento de que cada um faz o que gosta. Não É tem que estar verdade. querendo provar, até mesmo porque não é mais vale tudo, é MMA, né? Então não existe um atleta, todos os atletas são completos, né? Cada um tem que estudar um estilo de luta, se defender. Porque na realidade, assim, tem aquele cara que ele é muito bom de jiu-jitsu, mas ele tem que ter um pouco de Muay Thai, né? Tem que ter uma malícia ali de wrestling, né? Pra poder lutar até com outro cara que vem muito forte nesse lado, né? Não, hoje o atleta tem que ser completo. Ele tem que ser um cara que sabe os outros estilos. Ele tem que ser um cara que de várias modalidades, wrestling, ou kickboxing, boxing, capoeira, o que for, jiu-jitsu, porque se ele não souber jiu-jitsu, quando ele cair no chão, ele não sobrevive. E hoje em dia não é como antigamente, a gente simplesmente ia lá e derrubava. Hoje os caras sabem defender uma queda. É verdade, é Então, verdade. você vai ter que lutar um boxe, um muay thai, alguma coisa ali em pé, até conseguir colar e derrubar. E não é fácil, porque os caras treinam wrestling também. Então, é um esporte. O esporte evoluiu muito, né? Então, assim, o profissionalismo tomou conta do negócio. Né? A gente Verdade. era muito. Antigamente era muito no orgulho, era muito pelo orgulho, pela sua equipe, pela sua bandeira, pela sua arte. E hoje é muito profissional. Não tem tanto mais, principalmente no MMA, esse negócio de eu defender minha bandeira. Tem defender
é a minha profissão, né? É verdade. Entendeu? Mas, assim, essa evolução, assim, você passou, foi um processo. Você dá aula, você começou a dar aula com, assim, em que época, quanto tempo, depois de jiu-jitsu? A gente sabe que um faixa azul de 1990 era um cara que já tinha, não é, assim, não querendo menosprezar os de hoje, que também tem muito mais conhecimento, né? Eu percebi isso também na capoeira. Os caras de antigamente não tinham tanto conhecimento, conhecimento não, informação, na realidade, né? Eu acho que a palavra certa é informação. E, porém, os caras tinham muita garra, muita imposição dentro da luta, né? O que eu vejo que um pouquinho hoje é diferente isso, é meio que o contrário, as pessoas têm muita informação de técnica, disso, daquele outro vídeo, YouTube, mas a postura de lutador, às vezes, assim, o cara tá ali só pelo executivo, né? Na verdade, hoje, se você for olhar, a arte marcial, de uma forma geral, acho que todas as artes, elas se tornaram bem comercial, né? Ela é bem comercial, é uma coisa que os profissionais, os professores entenderam que não dá para fazer o que a gente fazia antes e querer ter muito aluno dentro da academia. Porque, assim, eu pego um cara hoje que passou o dia todo trabalhando, quando ele chegar na academia de noite, eu vou enfiar a porrada nele. O cara não vem mais. Eu quero que o cara se sinta bem, eu quero que o cara vá para academia e se sinta bem. Não, não que ele tem que ser fraco, porque ninguém se sente bem sendo fraco. Ele se sente bem fazendo um bom treino, sendo incentivado, não sendo tipo assim, o cara vai menosprezar o cara ou vai tratar o cara mal porque o cara não está bem fisicamente. E não, você tem que ser um cara, você tem que ser um incentivador. De críticos o mundo já tem demais, né? Verdade, verdade. Então, se você chega um aluno, um cara que passou. Antigamente não tinha essa distinção. Hoje eu vejo assim: tem o cara que treina porque gosta, trabalha o dia todinho, tem sua família e tudo mais, não é um profissional da luta, mas ele adora treinar. E tem aquele cara que quer ser lutador profissional que vai treinar, enquanto um treina 3 vezes na semana, o outro treina 3 vezes no dia. Não posso comparar os dois. Então, Verdade. assim, hoje é muito mais. A gente entende a diferença entre as pessoas. Não que o cara seja mais fraco, ele apenas tem outras prioridades, né? Verdade. O que tu percebe assim de mais diferente no início do aluno de jiu-jitsu hoje, de hoje assim, o cara que tá começando hoje, pro cara que começava lá, sei lá, na década de 90, o perfil, o que o cara chega querendo na academia. O que é que você percebe mais diferente? Aqui no Brasil, né? Porque depois a gente vai falar de Orlando, você tá aí nos Estados Unidos, né? Rapaz, eu vejo a diferença seguinte: eu acho que quem procurava muito, o jiu-jitsu principalmente, vinha naquela mentalidade de lutar mesmo. Se você olhar, acho que 97%. Tem uma conta aí que eu não me lembro muito bem, mas dizem que 97% das pessoas não competem. Apenas 3% competem. E antigamente eu acho que era o contrário. Antigamente todo mundo que treinava ia competir, era meio que obrigado a competir. Então, assim, o que você vê, o que você percebe hoje é que o aluno, hoje em dia, ele está procurando uma coisa legal e divertida para fazer para entrar em forma, para se sentir bem. Às vezes não é só entrar em forma, mas tem cara estressado, a vida hoje é muito estressada, o cara vai fazer o treininho dele. Tem cara que eu digo assim, mesmo tem cara que só quer vir sentar no tatame e trocar uma ideia, e ter amigos, e rir um pouquinho e tudo Se mais. sente bem no ambiente, né? Gosta de estar no meio da luta, no bate-papo, É, né? isso. E antigamente era muito diferente, porque até mesmo, por exemplo, se você fosse um faixa azul, você praticamente não poderia perder para um branca, porque você ia tomar um esporro, porque um graduado não pode perder para um menos graduado, coisa que não existe. Beleza, naquela época todo mundo treinava para competir, vamos dizer assim. Hoje não. Mas isso não existe, porque, assim, na verdade, quando você treina dentro da sua academia, você treina com pessoas que, pela lógica, se tornam seus amigos, seus parceiros de treino. E o que é que eu vou fazer na academia se eu não puder perder para ninguém? Como é que eu vou evoluir assim? No dia que eu estou Verdade. cansado, eu não vou, porque eu não quero perder. Então, assim, eu vejo muito essa diferença. Antigamente era muito mais competitivo dentro da academia do que é hoje. Ainda é, lógico, sempre vai ser. Arte marcial, luta, sempre vai ser. Mas hoje existe uma diferença. Se você olhar o perfil dos alunos hoje em dia, tem muito mais gente começando com 40 anos de idade ou mais, começando a treinar e continuando, sem parar. Tipo assim, hoje é possível um cara mais velho começar a treinar. Antigamente era meio estranho, o cara ia se quebrar rapidinho, né? É verdade.
Eu que o diga, né? Eu que o diga. E a gente treina muitos parceiros lá, mas realmente a gente percebe, e principalmente o pessoal de mais idade tá querendo é uma válvula de escape, chegar, trocar uma ideia, falar de luta, porque luta hoje em dia também virou meio que a segunda paixão nacional. Antes era o esporte, era o futebol, né? Hoje em dia a gente vai pros bares, aí tem o MMA lá, a galera marca pra ir ver o MMA. A luta em si, né? As lutas em si, se materializando no MMA, né? Se tornou uma segunda paixão. Você concorda, né, com isso? Com certeza. E assim, eu vejo a luta como uma coisa, um esporte que ele é muito. Não existe mentira dentro de uma luta. Eu Verdade. vou lutar com você, eu vou lutar com você, a gente vai lutar seguindo todas as regras, mantendo o meu equilíbrio emocional para não fugir da regra. E no final, quem tiver a melhor técnica ou preparo físico que for, vai vencer. Não existe mentira. Não tem como eu lhe roubar dentro de uma luta. Tipo assim, se eu estiver ultrapassando, provavelmente eu estou fazendo alguma coisa fora da regra, né? E a luta é muito isso. E você vê que a gente consegue treinar duro. A gente treina, só falta se matar no treino. Mas quando você termina um treino duro, você dá um abraço no seu parceiro, que é seu Parceiro de adversário treino. ali no treino. Então, assim, é uma coisa que é um respeito muito grande na luta. Tanto que você pode botar as meninas para treinar, que é inadmissível a falta de respeito com as meninas num treino. Tipo assim, olha, a menina é como se fosse, é um lutador aqui dentro. Você tem que tratar ela. Logicamente, existe a questão do tamanho, da força e tudo mais, então você tem que equilibrar as coisas. Mas tem que ter. O tatame é um lugar de muito respeito. Tanto que assim, eu sou muito exigente no sentido de palavrão, do comportamento no tatame e tal. Lógico que eu não posso me meter na vida de ninguém fora do tatame, mas dentro do tatame a gente tem que ter esse equilíbrio, porque é um lugar onde você está indo para se sentir bem, para você se sentir respeitado, não humilhado. Né? Você não pode ir para academia. Uma coisa é eu treinar com você e eu lhe finalizar 10 vezes e não te dar um toque, só te amassar todinho e não te ensinar nada. Outra coisa é eu te finalizar e te ensinar uma coisa e tu se sentir bem porque tu aprendeu alguma coisa. Tipo, o cara é melhor do que eu, tem mais experiência do que eu, mas ele tá me ensinando. Ele não quer me humilhar, ele quer que eu aprenda. É uma troca, né? É uma troca, né? E até porque na capoeira a gente percebia muito isso, a gente tem muito isso. Se você me machuca de uma maneira que eu não posso voltar, você não vai ter um parceiro para treinar, né? Você não Não vai ter faz uma sentido, pessoa né? para te ajudar a evoluir, não é verdade? E a É. gente percebe que no jiu-jitsu tem muito essa troca, principalmente na Booker T, né? Eu sou suspeito de falar, né? Lá, principalmente com os meninos que eu já tinha amizade antes de ir para lá. E é um universo total respeito. O meu mestre costuma muito dizer uma coisa importante, eu não sei se você já ouviu falar, que quem luta não briga, né? E o cara É. que luta, ele tem um controle emocional maior, né? Assim, em relação a essas coisas, né? Essa é uma coisa que foi muito confundida no passado, essa questão da luta e da briga, porque tinha aquela questão de provar a supremacia de diferentes estilos, né? O jiu-jitsu queria provar que era melhor, o que fosse, qualquer luta, mas aí se confundiu isso e começou a se levar isso para a rua. Tipo, eu sou menor, aquele cara é grande, eu vou bater nele só para mostrar que o jiu-jitsu funciona. E isso foi o que provocou um, ao mesmo tempo que fez o jiu-jitsu crescer muito, ele deu uma imagem muito ruim para o jiu-jitsu. Só que com o passar do tempo, os professores começaram a se profissionalizar e entender que isso não existe. Amadureceram, as coisas evoluíram e a gente entendeu que isso não existe. Eu acho que aí você começa, no amadurecimento, você começa a entender o que significa isso, de quem luta não briga. Por quê? Cara, eu não tenho. Você vai querer brigar comigo, eu não tenho nada para provar para você. Para que eu vou brigar com você? Porque você vai achar que eu sou mole ou isso, aquilo. O problema é o seu, o problema é seu, se você acha isso ou não. Eu não tenho isso para provar. Eu, Verdade. se eu precisar me defender, eu tenho que me defender, mas quando você tem um autosseguro, você está seguro de você, você não tem o que provar mais. O cara vai te provocar, vai dizer isso, vai dizer aquilo. Lógico que tudo tem limite, cada pessoa tem um limite diferente, mas se você parar para pensar, a melhor coisa que você pode fazer é não brigar. É, Brigar só se for realmente necessário, né? é a primeira opção, né? É não brigar, né? É Ô, tipo assim, se Boca, o cara vem pra cima de você, você precisar se defender, você vai ter que fazer alguma coisa. É bom saber, né? é bom saber. É que a história. É bom saber. É bom saber e não usar
do que precisar e não saber, né? Isso Boca, me fala aí, da tua época, eu gostaria de saber tantas referências paraibanas ou nordestinas, para depois as referências mundiais, dos gladiadores ali daquela tua época, do começo, aquela galera das antigas mesmo, assim, porque hoje tá muito fácil conhecer todo mundo, né? Mas naquela época, né? Inclusive tinha até luta em circo que a gente via nas antigas quando era menor, né? Que eram os caras assim da tua época, referência, não só no jiu-jitsu, mas de luta de rua, de MMA, de vale tudo, da Paraíba e depois do Brasil, no mundo que você. Na Paraíba, assim, saiu uma galera muito boa, né? Assim, ó, posso dizer os mais antigos, o primeiro grande nome do Jiu-Jitsu da Paraíba foi Sucata, né? Sucata foi o primeiro cara a mostrar a cara pro mundo, né? Mas depois dele veio vários caras, veio o Jean, Diante de próprio Campina, né? Pezão, Jean de Campina, que ganhou muita coisa, Jean, foi um grande campeão. Veio o Pezão. Tipo, tem uns caras, até hoje eu não sei, tem Alberto Minar, né, que é lá de Campina também, Aham. que tá no UFC, não sei se tá, Cara de Sapato, que é uma nova geração, já é uma nova geração, Já é essa uma nova galera, Alberto geração. Minar e tal. Mas, assim, são caras que são frutos do que veio antes, né? Então, Uhum. assim, eu acho que, logicamente, com o Luiz Barbosa, que foi quem começou, e aí depois veio Sucata, né? Uhum. Assim, o Luiz começou, o Sucata mostrou a cara pro mundo, né? Mostrou a Paraíba pro mundo. Eu acho que ele foi o maior responsável da época e por realmente ir para fora. Inclusive até a questão das conexões fora, né? De treinar no Rio, na Carlson Gracie, conhecer várias pessoas e tal, depois ir para Inglaterra, levar alguns caras para lutar na Inglaterra. Então, eu acho que tem muito. Eu acho que o Sucata é um cara que tem muita influência nisso aí. Ele foi um pioneiro, né? Assim, mostrando a cara da Paraíba mesmo. Se eu me lembrar, se você me perguntar qual foi o maior nome, o primeiro e maior nome, lógico que veio outros caras depois que tiveram um grande destaque na MMA, então, mas na época, assim, que eu acho que se não fosse ele, eu diria que foi Sucata, que foi o cara que mostrou a cara pro mundo, né? Você chegou a conhecer, ou, assim, saber da história a gente sabe, né? Do Ivan Gomes, ou chegou a ver alguma coisa de vídeo Eu, eu, dele? eu escutei muita gente falar já do cara, que o cara era um fenômeno, né? Que bateu em muita gente, né? O cara era Então, assim, grande. na verdade, assim, é uma coisa até interessante você perguntar isso, porque é um nome tão grande que, pensando direitinho, a gente deveria estudar mais, saber quem é o cara, né? Eu conheço a família dele, eu tô perguntando porque eu conheço. Foi muito engraçado. Eu conheço a família dele, a irmã, os sobrinhos, que moram aqui em João Pessoa, aqui no bairro. Moravam, não sei se mora ainda no bairro Esplanada. Mas aí quando eu cheguei em Campina Grande, que eu fui morar lá há um tempo, eu vi que um cara lá, o Tagino, né, que era meio que discípulo dele, fazia muita, assim, exaltava muito o nome dele, com recorte de jornais, com entrevista, com coisa. Aí eu fui ver que o cara era um nome mesmo, assim, daquela época dos gladiadores, né? E na verdade, assim, não dava nem para ser tão famoso, porque não tem o Instagram hoje em dia. Não tem É, o Instagram como tem o Facebook e tal, assim, o YouTube. Hoje em dia o cara fica famoso. Até quem não é nada fica famoso, né? é verdade. Até quem, tipo, o Quem não cara. é de verdade, No Instagram, meu amigo, o cara é estrela pop, não precisa nem fazer muito esforço, não. é verdade, Tem cara que compra até seguidor, o cara compra é seguidor, quando vai, o verdade, cara tem 200 mil seguidores, tudo comprado. é verdade, isso é verdade. Então eu via muito essa galera das antigas, assim, eu gostava muito. E minha experiência no jiu-jitsu foi assim, meio que é, ali nos arredores do tatame, né? Sempre com contato com a galera, treinava e parava, treinava, parava. Mas eu sempre tive no meio, né? Inclusive convivi muito com um tempo bom lá com o Pezão, inclusive que ele era aluno de Eli na época, né? E tipo, Eli incentivava muito ele a lutar vale tudo e ele não queria, né? Na época ele não trabalhava em banco, né? Então, os caras sempre tinham essa dificuldade, porque o trabalho da maioria dos lutadores era com segurança, com tal. Hoje em dia, esse cenário mudou, né? Bastante, né? O que é que você conhecia, assim, da realidade daquela galera das antigas que você vê hoje? O que é que você acha, qual é a dificuldade hoje desse atleta? Se ela ainda é
é Olha, linkada àquela do passado? eu acho assim, eu acho que o cara hoje, que ele quer viver da luta, ele tem que ir embora. Ele tem que ir para um grande centro, uma grande equipe. Porque às vezes o cara é muito bom, mas ele não tem. Ninguém vai ver. Ou quem vai ver você num evento pequeno na Paraíba? É Quem não é difícil. visto não é, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, você precisa. Eu acredito que é melhor você ir para a Europa e fazer lutas em pequenos eventos, mas que se transformam numa luta internacional, do que você ficar ali na Paraíba, muito cara. Eu vi muito cara bom se perder pelo fato de que ele não teve o direcionamento. Ele ficou ali e o cara disse: olha, eu vou dizer, vou falar por mim. Um aluno meu, se eu tivesse uma equipe de MMA e eu vi um cara que fosse um destaque e tudo mais, eu ia dizer assim: ó, vai embora. Vai embora, porque aqui não vai ter o que lhe oferecer. Você tem que ir embora. Se você quiser seguir uma carreira, você tem que ir embora. Mas, não, você vai menosprezar. Não temos estrutura. Não, é difícil, é pobre, não tem como sustentar o cara da maneira que ele precisa. Aí você vai aqui, outra coisa, oportunidade. Se você já está nos Estados Unidos, vai surgir muito mais oportunidade para você lutar. Se você já está na Europa, vai surgir oportunidade. Eu aconselharia vir para os Estados Unidos, né? Então, assim, eu vejo muito atleta aqui hoje, quer lutar, mas quer estar em casa, mas quer lutar, quer fazer nome, mas quer estar ali no conforto. Meu irmão, até você chegar num certo ponto, não tem conforto. É só relação. É verdade, Então, tem que arriscar as fichas, tem que se jogar, né, Bu? tem que se jogar isso. Aí eu vejo muito cara casa cedo, tem filho cedo, aí o cara começa a viajar, sente muita falta da família e tal, e isso acaba prejudicando. Eu acho que uma carreira projetada, o cara, eu acho que é bom ter uma família, é bom ter, mas eu acho que vai-se embora, vai para um canto onde você pode treinar, onde você pode. Até mesmo você pode até fazer algum tipo de trabalho para se sustentar. Porque você sabe que aí no Brasil é difícil, né? Trabalhar, sustentar e treinar profissionalmente. Até se firmar, né? Até se firmar Né? mesmo, porque o cara não tem perspectiva nenhuma e ainda quer fazer filho e tal, né? Fica É. difícil, né? E outra coisa que eu vejo também, sabe, que é muito cara sonha com isso, mas pensa num sonho e pensa no que você precisa nesse sonho. Por isso você dando uma entrevista no UFC, um exemplo. Você não sabe falar inglês. Fica difícil. Aí, beleza, muito cara se deu bem na vida, tal, mesmo sem saber falar inglês, ser um grande lutador e tudo. Mas será que se aquele cara falasse, ele não podia fazer, tipo, ele seria um cara que os patrocínios iam querer mais, porque ele é um cara que se comunica, que pode dar uma entrevista, que pode fazer uma propaganda, que isso e aquilo. Será que isso não faz uma diferença? E eu digo isso não só no MMA, mas no jiu-jitsu também. Principalmente no jiu-jitsu, porque com o que o cara vai ganhar dinheiro no jiu-jitsu? Dando aula. Aí como é que você vai dar aula? Sem saber falar. Aí você pensa assim, eu vivi minha vida, praticamente mais de 20 anos ensinando, eu vivi só do jiu-jitsu. Só do jiu-jitsu. E quando eu fui a primeira vez para a Europa, foi que eu entendi a necessidade de se falar inglês. Porque eu cheguei sem saber falar nada. Não sabia negociar meus contratos, para dar uma aula particular era difícil, para dar aula, para viajar. Para fazer tudo era complicado. Aí eu venho falando isso para os caras, cara, você quer viver de jiu-jitsu? Estuda inglês. Estuda inglês. Não vai, se tu não precisar, não tem problema. Não vai te fazer mal. Saber não vai te fazer mal. Saber nunca faz mal, né? É como Então, um mentor meu fala, né? É o cinto do Batman. Você tem que ter habilidades. Você tem que ter aquela. O cinto do Batman é aquela coisa. O Batman ele não tem poder nenhum. O poder dele são as habilidades e tudo que ele tem aqui naquele cinto. Né? Para qualquer situação ele tem um negócio ali naquele cinto. Então a é. gente tem que ter esse cinto, né? E eu até me vi nisso aí antes de passar uma temporada fora do Brasil. Que o que apareceu para mim, eu tava preparar. Apareceu para eu fazer show de capoeira. Eu fiz show de capoeira nos restaurantes. Apareceu para eu fazer aula de ginástica no Edim lá. Eu fiz aula de ginástica. Apareceu um trabalho mais pesado. Eu fiz. Porque quanto mais você tem oportunidade, mais até você se organizar e naquele caminho que você está projetando ali, na verdade, que é a grande dificuldade, né? Você ter ferramentas. Eu falo isso dentro do próprio jiu-jitsu. Eu vou nem falar dessa. Pronto, pegando esse gancho aí que você falou aí do centro do Batman. Dentro do próprio jiu-jitsu existe muita coisa, muita variação, muitos tipos de guarda.
Então, para cada tipo de guarda, você vai atacar desse jeito e o cara vai ter que saber defender daquele jeito. Você, como sendo um professor, você tem que conhecer, não tudo, ninguém vai conhecer, mas você tem que estudar para poder estar preparado, porque o que você ensina não é para você, é para os seus alunos. É a necessidade dele. Então, eu me apeguei muito a isso, nesse entendimento de que eu precisava de conhecimento para poder passar para os meus alunos qual, qualquer que seja o estilo, o tamanho, o que fosse, eu tinha uma ideia de como eu preciso trabalhar com esse cara, porque ele é muito pesado, ele é muito alto, ele é aquilo, ele faz tal tipo de guarda. Então, assim, cada posição tem suas particularidades, você vai ter que entender que aquele tipo de posição precisa ser dominado de tal forma e tudo mais. E é como você falou, ter habilidades, ter ferramenta, mesmo que você não use, mas ter o conhecimento, porque você pode precisar. O cara chega para você e diz, oh, me dá uma aula aí de meia guarda. Ô, meu irmão, não sei fazer meia guarda, não. Ô, me dá uma aula de Delahy. Ou não sei, não. Ô, por quê? Porque o cara é professor. Muitas vezes, isso é uma coisa que acontece. É normal que aconteça. Um competidor, ele está muito preocupado no jogo dele e não em ensinar. Então, parece que o cara, quando começa a ensinar, é que eu acho que ele começa a evoluir muito Muito ensinando, porque ele mais. começa a prestar atenção em coisas que ele não prestava atenção, porque às vezes você faz uma coisa e não percebe que faz uma coisa muito boa, mas alguém te fala, ei, Gavião, como é que tu faz isso aí? Isso o quê? Não, isso que tu tá fazendo, tu nem sabia que tu fazia aquilo, por ser tão natural para você. Então acho Existe, que estudar, existe até um cara, eu não lembro agora, um estudioso aí que fala que se você quer aprender uma coisa 3 vezes mais rápido, você começa a tentar ensinar tudo que você aprende. Parece isso é que importante. o campo abre assim, a mente abre muito mais assim. Olha, eu vou te falar, eu já dei mais de 300 seminários na Europa. Porra, bastante, E, hein? hoje, às vezes eu vou dar uma aula e normalmente acontece muito isso comigo já. Eu já ensinei tantas vezes a mesma coisa que eu acredito que a cada vez que eu ensino, o cara vai me perguntar um porquê de alguma coisa, eu completei mais a posição. Porque eu não tinha pensado naquilo. Quando o cara me pergunta, eu sou obrigado a pensar naquilo, eu evoluo. Então, assim, hoje em dia, depois de tanto seminário, dependendo do determinado tipo de técnica que eu estou ensinando, o cara me pergunta, quando eu ensino, eu já sei o que é que eles vão perguntar. Quando o cara abre a boca para falar, eu já sei que ele vai perguntar aquilo. Porque a história se repete o tempo todo. Então, você aprende com experiência, é uma coisa muito interessante, mas você tem que estar atento, atento para aprender. Muita gente passa por cima disso porque eu já sou muito bom Não e eu pode já ficar no sei disso. automático, né? Não pode ficar no automático ali anestesiado, né? Então, eu sou muito bom, eu não preciso mais aprender, acabou. E isso acaba com você, acaba com a pessoa. Você é muito bom. Se você não presta atenção na pergunta das pessoas, se você não presta atenção no comentário da pessoa, você muitas vezes perde uma grande oportunidade de aprender alguma coisa nova. É verdade, é verdade. Isso eu sou, por isso que eu sou bem, eu sou um rapaz curioso, eu sou um caboclo curioso. Eu tô sempre querendo aprender coisas novas e o que eu faço também, eu tô sempre estudando e tentando melhorar, né? Boca, experiência grande, muitos alunos, né? Quantos alunos você chegou a formar? E assim, dessa sua formação de aluno, dessas pessoas que passou, qual é o tipo de aluno assim que é o mais trabalhoso? Qual é aquele tipo de aluno que você bate o olho e você diz, rapaz, esse cara leva jeito? E assim, diz para mim, pra gente aí, pro pessoal que vai assistir, tá assistindo aí, o perfil de aluno, de jiu-jiteiro aí que você, ao longo de sua carreira e sua experiência, conhece. Olha, eu lá na academia, na academia de João Pessoa, né? Eu acho que já foram formados mais de 50 faixa preta lá. E, e o que eu vejo é uma coisa, cada pessoa tem um jeito diferente. Quando você é professor, demora, mas você começa a entender que até o jeito não dá para tratar todo mundo igual. Lógico, a regra é igual para todo mundo. Mas o jeito de falar com um determinado aluno, aquele cara não funciona na pressão. Você tem que acalmar ele. Certos casos só funcionam na pressão. Então você vai para um campeonato, eu vejo muito isso. Vai para um campeonato, o cara perde a luta, eu vejo o professor dando um escracho no cara porque o cara errou na luta. E eu sou um cara totalmente contra isso. Eu acho que
o cara que saiu, foi lutar, ele já tem o mérito dele. Se ele errou, beleza, porque tem vários fatores, nervosismo, cansaço, tudo pode fazer a pessoa errar. Então, assim, eu posso dizer que eu acho que eu já vi, eu não sei se todos, mas quase todo tipo de aluno. Aquele cara que fala muito e faz pouco, o que fala pouco e faz muito, o que fala muito e faz muito também. Então, assim, meu irmão, acho que já passou de tudo ali, já passou de tudo na academia. Mas, assim, eu acho que eu vejo muito cara que normalmente quem tá falando muito, normalmente tá tentando provar alguma coisa. Tem cara que tem um jeito, mas tem quem tá falando muito tá tentando provar alguma coisa. Logicamente, não necessariamente todas as vezes, mas se você pensar assim que o cara, que você no lugar de tá falando, você deveria estar pensando, tá concentrado, principalmente falando em relação à competição. Uhum. O cara tá pensando no que ele vai fazer. Às vezes você vê um cara bufando, cara feia, isso tá nervoso, tá com medo, tá precisando provar que eu tô aqui, eu sou eu e tudo mais. E você vê aquele cara que vai lá, normal, tranquilinho, concentrado, caladinho, vai lá e manda ver. Por quê? Tá concentrado. Ele não tem tempo a perder com o público, com o que o público está pensando, com o resultado disso, não. Isso é resultado de uma luta. O que você fez ali, o resultado vem depois. Se você fica preocupado com a namorada, o cara que está torcendo contra você, o cara que está torcendo a favor de você, se eu perder. Eu falo para os caras: se tu perder, não muda nada, meu irmão. Se tu perder, teus amigos são os mesmos, teu trabalho é o mesmo, o namorado é o mesmo. Se eles te deixarem, ele não era teus amigos. Verdade. Então não tem importância, né? A gente Então, só assim, em perde o que não relação é da gente. é, Segundo minha mãe dizia, a gente só perde o que não é nosso. é, assim, em relação a perfil de aluno, cara, eu peguei caras pobres, em situação difícil, também não fui um cara que tinha muita condição, mas dentro da minha possibilidade eu procurei ajudar vários casos. Hoje a gente tem, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem caras fora hoje dando aula fora e que assim eu tive a oportunidade de em certas oportunidades ajudar essa pessoa a se manter ali. Da mesma forma, eu fui muito ajudado também. E é Então, muito assim, difícil, né, no nosso país aqui, né, Buca? Tipo assim, a nossa realidade, você que já tem uma experiência longa de viagem para a Europa, tá aí hoje nos Estados Unidos, eu com uma pequena experiência fora do Brasil, e a gente percebe assim, o Brasil ele é um celeiro de guerreiros, né? Mas é porque é muita adversidade que a gente passa aqui para enfrentar. O cara fora, ele até no padrão americano, sei lá, o cara é baixa renda no padrão americano. Só que a infraestrutura do país ajuda ele, né? Ele conseguir num DIN, num negócio, né? e assim, se você olhar também, num país como os Estados Unidos, se você, às vezes você quer uma coisa, você trabalha tantas horas por semana para pagar suas contas. Você está pagando suas contas ali. Mas se você quer uma coisinha a mais, você pega e dá uma trabalhadinha a mais. Existe essa Faz possibilidade de o dar uma extra, né? trabalhadinha a mais para fazer um extra e bancar um campeonato, ou um kimono, ou alguma coisa. E acho que no Brasil existe isso o seguinte: se você pedir um patrocínio, você é atleta, você vai ser chamado de vagabundo. As empresas vão patrocinar uma festa, mas não patrocinam um atleta. Um Verdade. atleta deveria ser valorizado. O cara é atleta, ele vai ser patrocinado quando ele chega num ponto e que ele já é tão famoso que os caras vão patrocinar ele. Mas antes disso, você vai fazer um campeonato, não tem apoio. O apoio que você tem vai ser de alguém que você conhece, alguma pessoa legal que gosta do esporte, que vai, mas que também às vezes nem tem um potencial tão grande de bancar um evento, fazer um evento grande. É difícil. Então, é bem complicado essa questão de ser atleta no Brasil. Porque, cara, pensa só, tu vai, tu tem que escolher, principalmente no Brasil, você vai ver assim, o cara vai treinar, 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 treinar. Você acha que um cara que treina profissionalmente para lutar no alto nível, ele vai ter disposição para ir para uma faculdade? É difícil. É difícil. Ele pode ter. Não estou dizendo que não faz, faz. Mas é difícil. O cara vai, treina pra caramba, preparação física, treino de luta, tudo. Quando chega para fazer uma faculdade, ele pode até fazer, mas acredito que ele não vai ter o tempo que ele precisa para se dedicar, ou à faculdade ou à luta. Aí chega uma hora que o cara vai ter que escolher, ou eu treino, ou eu estudo. Porque se o jiu-jitsu, ou vamos dizer, o jiu-jitsu ou o que for, não der certo, eu me lasco, eu não me formei, eu não fiz nada.
Aí, e o povo começa a falar, meu irmão, isso tem futuro não. Meu É, irmão vai estudar. Meu irmão não sei o quê. E eu até entendo, porque é da cultura. E o país você vai fazer o quê mesmo? Se você não tem a intenção de ir embora, ou ir para fora, ou fazer o que for, você acaba tendo que parar. Aí chega uma hora, o cara, a faculdade, terminou a faculdade. Agora eu vou voltar a treinar. aí Aí vem o choque da. perdeu o caminho, porque a galera já. E às vezes até o cara se forma cedo, e até dá, porque o cara é habilidoso e tal, bem fisicamente, o cara que se cuida. Mas aí o cara é o choque, preciso de dinheiro, vou trabalhar. Trabalhar. Aí, pô, trabalha, trabalha. Aí o cara vai chegando, chegou ali para 28, 29, 30 anos, namorado. Ih, rapaz, tá na hora de casar. Vamos casar. Quero ter quem quer casar e quer fazer a família e não quer ter filho. Verdade. Aí pronto, aí vem trabalho, Isso você tá família. falando numa história assim, bem certinha, do padrãozinho até melhor, né? Porque é Tem cara que já faz logo nos 20, né? quem tem. Eu conheço muito ao contrário, assim, de pessoa que primeiro faz menino, trabalha e olha lá se um dia faz faculdade, né? Não É. tem nem E às oportunidade. vezes, assim, lógico que não é uma regra. Muitas vezes o filho que o cara fez ajeitou a vida dele. Também, verdade. Às vezes, não tem muita regra para isso, mas a verdade é o seguinte: é que para ser atleta no Brasil é difícil demais, porque como é que vai ser atleta se não tem patrocínio, se não tem dinheiro? E uma hora o cara, meu irmão, não tem isso, uma hora o cara quer parar num canto. Não tem nem evento, na realidade, né, Boca? Assim, às vezes a gente percebe assim que tem o Mundial, tal, para ter alguns eventos, mas é tipo uma coisa muito sozinho. Rio de Janeiro, São Paulo. Se quer acontecer, Rio de Janeiro e São Paulo, somente, né? E meio que pro cara daqui, sei lá, da Paraíba, ali do Ceará, pra sair, tem que ter uma história que vire filme feito de José Aldo, porque é difícil, né? Rapaz, o cara faz, sabe o quê? Eu digo porque eu já vi isso várias vezes. O cara vai pro Mundial, quando o Mundial, agora é o brasileiro, o Mundial era no Rio antigamente, agora é o brasileiro. Pois aí pronto, hoje o Mundial é nos Estados Unidos. Aí o cara vai lá na Califórnia, né? Não sei onde é que vai ser esse ano por causa do Covid e tal. Normalmente era lá. Mas aí o cara vai, compra passagem cara e tudo mais, e não tem estrutura, não tem apoio, não tem nada. O cara vai, meu irmão, para ganhar campeonato grande, tem que estar lutando. Campeonato grande. Você tem que ser um cara dedicado ao esporte totalmente e poder estar competindo em competições de alto nível para poder você sentir, você vai conhecer os adversários naqueles campeonatos. E é difícil para o cara que não tem dinheiro. É difícil. Você às vezes vê o cara desistir, não entende por quê, mas pensa, pô, cara, eu queria. É um cara que o cara, o cara só se frustra. É difícil. É Mas eu, difícil. eu ainda acredito que o cara que realmente quer, que são esses que acabam conseguindo, vai, mete a cara, tenta, 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 tenta. E outra coisa, quando o cara tenta muito, se esforça muito, aparece gente para ajudar o cara. É verdade. A persistência, a garra, né? Deus também ajuda, né? O que não dá, o que eu não vejo assim, é o cara que quer ser campeão, mas quer sair para tomar uma cervejinha no final de semana. Quer ser campeão, mas quer curtir uma. Meu irmão, não tem. Até você ser campeão, você tem que se dedicar integralmente àquilo. E tudo, Ou né? então diga assim: eu sou um amante do esporte. Eu gosto de treinar, eu gosto de ir para um campeonatozinho, mas não diga que quer ser campeão mundial, porque aí a história é outra. É outra história. É verdade. Não, assim, os colegas que eu conheço, tanto do jiu-jitsu como da capoeira e de outras artes que são campeões, assim, que são profissionais na realidade, né? O nível de dedicação dos caras, assim, é outro. A É, alimentação, da regra, assim, não vou para canto nenhum, não sai para festa, não sei o quê. O cara tem medo até de ir para uma rua e um carro bater nele e ele ficar prejudicado, porque é um é. investimento. É um investimento. Eu, Teve uma época que eu tava treinando bem, eu participei do brasileiro de capoeira e tava muito bem. Eu sofri um acidente, perdeu o ano todo de treinamento. E olha que eu, assim, capoeira, competia 2, 3 vezes no ano, olha lá, nunca pensei em ser o profissional competidor de capoeira, mas assim, me dediquei, passei um ano dedicado, né? E um acidente de moto botou tudo por água e abaixo. você sabe que no esporte tem muito lesão, né? Seja qual for o esporte,
É uma coisa que a gente tem que estar bem dedicado mesmo à preparação física. E é outro processo, é outra coisa que é bem difícil para um atleta. Por exemplo, você precisa de um bom preparador físico, mas também você precisa ter um médico e você precisa de um fisioterapeuta. Porque prevenção no treino, preparação física, recuperação, e tudo ali, ver como é que tá a sua saúde, você começa a treinar demais, sua imunidade começa a cair, você começa a ficar doente toda hora, tá? E você precisa de um médico bom, que cuide de você, que vai lhe dar atenção, um nutricionista, o que o cara precisa, um educador físico, um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico, meu irmão, o cara precisa disso tudo. Um profissional tem isso. Aí você vamos falar de uma suplementação, se necessário, provavelmente o cara precisa, porque ele treina muito, ele precisa de uma suplementação para suprir aquilo ali. É, provavelmente, né? Não estou afirmando que sim ou não, isso aí quem vai dizer é o médico nutricionista, mas o cara normalmente precisa disso. Aí já vem, suplemento do Brasil é caro demais. Demais, Ave Maria. Aí vai alimentação, suplemento. Aí o cara precisa trabalhar, como é que acaba descansa? Tem como. Então, assim, é complicado. Ó, eu vou dizer, os caras que conseguiram, eu vou falar, hoje, eu não, tipo assim, chegou um ponto da minha vida que eu deixei a questão de ser atleta mais de lado e virei e disse, não, eu sou professor, vou montar uma equipe. E isso faz muito tempo, tanto que eu não competi tanto assim. Mas eu posso dizer que eu tive o apoio que eu precisei. Meu pai sempre, minha família sempre me ajudou, apesar de não ter tanto, não poder gastar tanto e botar dinheiro. Não faltou nada para mim. Então, assim, mas não é todo mundo que tem isso, né? Todo mundo que Verdade. tem esse apoio, né? Ô, Boca, diante disso que tu falou, assim, combina muito. Uma coisa que eu percebi, tanto no universo da capoeira, como também tô percebendo com o jiu-jitsu e com outras artes. Você acha que os Estados Unidos, eu falo isso porque tem muito capoeirista campeão bom que saiu do Brasil e tá morando nos Estados Unidos. Eu tô vendo muito campeão de jiu-jitsu, professores e gente boa ir morar nos Estados Unidos. Você acha que isso aí pode tirar o, assim, a coisa do Brasil ser a fábrica dos campeões, ou mesmo assim a gente ainda vai ter muito guerreiro nascendo aqui? Eu acho que a gente sempre vai ser competitivo, mas acho que à medida que for passando o tempo, vai equilibrar. Vai equilibrando cada vez mais. Mas assim, a gente sempre vai, eu acredito que sempre vai ser competitivo. Lógico que vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Uma coisa é você ter um professor muito bom, que os caras têm, porque os caras estão importando os professores, e ter toda uma estrutura de alimentação de tudo que precisar para treinar e ter condição de estar competindo em tudo. Ah, o campeonato do Japão eu vou, na Europa eu vou. É diferente. Então, assim, no Brasil vai ter os guerreiros. É como você vê o próprio jogador de futebol. O cara joga aqui nas escolinhas. Aqui nos Estados Unidos eu falo muito de futebol, não, porque não é uma coisa tão forte. Mas você vê na Europa, o cara começa num gramado com a chuteira show, numa escolinha, né? Uhum. Você vê no Brasil, às vezes o cara joga a vida toda em descalço. Quando vai jogar de chuteira, não consegue jogar direito. É verdade. Não é? Não tem isso. Então, Uhum. assim, no jiu-jitsu, assim, você só precisa de um kimono, na verdade, para treinar. Mas, assim, questão de estrutura, os caras têm estrutura desde cedo, treina certo. Aí você vê, assim, aquela loucura da gente treinar machucado. Ah, treinou mesmo assim. Não tem condição de ir para um médico e tal. Apesar de que aqui nos Estados Unidos, ir para um médico também Não é muito né, barato, não, né? não é muito barato, não, né? Mas eu acho que, assim, vai equilibrar bastante. Eu acredito que vai. Se vai superar, eu não sei. Porque a gente ainda tem tanta gente treinando. E uma coisa que eu vejo também, aí tem outro fator também. As academias do Brasil, o jiu-jitsu, ele é menos comercial. Ele é menos. Não estou dizendo que os caras aqui vendem faixa e tudo mais, não. Mas aqui é muito agradar o cliente. Então você vê que tem muito carro, muita academia que o nível se torna muito baixo, porque querendo agradar o cliente, você bota a faixa. Tem academia que tem até outros tipos de faixa, outras cores para poder ter mais faixa para graduar o cara. Então isso muda muito. Agora tem um fator aqui. Se você for na academia, tiver aula de criança, meu irmão, é lotado, lotado de criança, velho. Lotado, bombado de criança. Aí tem outro fator também. Vou te falar outro fator aqui que a gente nunca. Eu não sei se você já pensou nisso. Como você já morou no Canadá, deve ser parecido. Os caras treinam com criança, começa criança, adolescente, aí sai, vão para a faculdade.
Já tem tudo programado pela família. É isso Aí vai, mesmo. aí vai para a faculdade, termina a faculdade, vai trabalhar. Quando é lá para os 30 anos, o cara volta a treinar e já não quer mais ser profissional, ele treina porque gosta. Então, assim, você vê criança, adolescente e caras com mais de 30 anos na grande parte das academias. Você não vê muito cara assim, dos 20 ao 30 ali, não. Isso é uma coisa que eu notei, não tinha notado. Uma pessoa me falou isso, um curso que eu fiz, uma pessoa me falou. E eu realmente comecei a pensar nisso. Não tem, tem muita gente muito nova e muita gente acima de 30. Porque o resto está tomando conta da vida, a não ser os que são atletas mesmo, né, que vivem disso. Né? Lá no Canadá, eu fiz um bate-papo com um amigo meu, assim, a gente falava muito dessa diferença, e ele mora em Montreal, né? E duas coisas que ele falou, parecidas aí que você falou, em relação ao primeiro da graduação, né? Porque na capoeira a gente tem uma exigência para a questão da graduação, né? Só que o gringo, a pessoa que mora fora do Brasil, o americano, o canadense, o europeu, ele não entende que se o filho dele tá treinando um ano, um negócio, e no final não tem alguma coisa, ou 6 meses, não tem uma etapa, uma, Um né? certificado, uma faixinha, um negócio. Né? Tem que ter, né? Porque é isso que até retém o aluno, o cliente e tal. E às vezes tem uma burocracia da instituição, da arte, para dar uma graduação, uma corda, uma faixa, uma coisa assim. E isso o cara que está fora tem que criar várias coisas para ver se retém o aluno, porque é o É, meio, né? na verdade, você vive disso. O que o cliente é aqui, quer é aquilo. Então você acaba fazendo o que o cliente quer porque você precisa manter seu negócio. Mas eu ainda acredito que eu vejo que algumas academias fazem isso. É o que eles fazem isso, agrada todo mundo, vai ter aqueles caras. E eles criam seleções dentro da própria equipe. Ó, mas para tu participar disso aqui, tu tem que. Tipo, eu tenho um cara que eu conheço, inclusive eu estou dando aula na academia dele uma vez na semana, que ele disse: olha, eu tenho uma equipe de criança e tenho uma equipe de competição de criança. Quem quiser ser da equipe de competição tem que seguir todos os critérios, que seriam treinar todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem, para seguir aquilo ali. Então, mas no final das contas, a graduação, ela vai acontecer. Você vê aqui, você vê alguns outros, não criticando outras artes, é uma coisa que acontece. Você acha certo uma criança de 10 anos ser faixa preta? Acho que não 12 tem, anos, 10 anos? tem Tem, nenhum. tem, tem luta que é o cara 12 anos faixa preta. Verdade. Tipo assim, eu acho que faixa preta é um nível não só técnico, mas emocional, todo já maturidade para ser um faixa preta ali. Aí você vê uma criança, tu é faixa preta, é faixa preta. Tipo assim, eu não vejo como isso pode ser uma coisa benéfica para a criança. Informação. Verdade. Eu acho que tem que ter na formação da pessoa, vai ter a decepção. Ó, cara, tu não tá se esforçando, tu não vai ganhar teu grau, não, tu não vai mudar de faixa. Eu acho que isso atrapalha um pouco as artes marciais, nessa coisa muito comercial, porque ela tira aquele negócio do mérito, da decepção que você tem que passar. Na vida você tem que ter decepções para poder se crescer. Com certeza. É o que faz crescer, né? São essas experiências, Se né? você não se decepciona, você parece que você é perfeito, tudo que você fez está certo. Então você não tem por que mudar, não tem por que evoluir se tudo está certo, tá tudo indo perfeito. A quebrada de cara é aquela que faz você crescer. E eu acho que um pouco esse negócio muito comercial, ele acaba tirando isso. Porém, pensa aí aqui nos Estados Unidos, o cara vai treinar criança, vai treinar adolescente, quando ele chegar ali lá 17, 18, eu não sei muito bem qual a idade que os caras vão para a faculdade aqui, ele sai. Eles não vão, às vezes continua treinando, muitos treinam só para ter bolsa na faculdade e tal. Mas ele vai seguir a vida dele, então os caras vão pensar, meu irmão, eu vou agradar o cara, manter o cliente. Olha, tem tanta academia de arte marcial, tanto que na frente da academia tem arte marcial. Não tem nem o nome da luta. Aqui. Mesmo aqui perto tem muitas academias. Você vê a academia cheia. Pergunta se um menino daquele ali que treina 3 anos sabe lutar. Não sabe, velho. Não sabe, porque o Se cara torna não uma quer que. coisa muito recreativa também, né? Aí você faz uma lutinha de coisa que você vê no filme, para o menino ficar feliz, para quebrar uma tábua de madeira, um negócio. Não estou criticando as outras lutas, não. Às vezes isso tem coisa, tem gente que faz isso que a parada é séria e tal para os caras, né? Os caras fazem um negócio sério, não é uma crítica, mas você vê em lugar
que faz aquilo ali. Eu sei que aquilo tem um contexto de superação, de socar e tudo mais, mas eu acho de você conseguir quebrar um negócio, você se superar. Eu entendo isso aí. Mas ao mesmo tempo eu entendo que às vezes o cara não luta. E se você precisar realmente, na real, lutar, você não sabe lutar. Porque você não lutou na academia. É tipo assim, eu vou pra academia, se for bater em você, você vai bater em mim. E a gente vai fazer força ali 100%. E no dia que você precisar fazer força 100%, você sabe o que é isso 100%. E às vezes que os caras ensinam isso e o cara não sabe lutar, não vai saber nem se defender muitas vezes, porque ele foi tão comercial, tão agradar o aluno, tão a faixinha, o negócio e tudo mais, que não ensinou o cara o que ele deveria aprender, que seria lutar, né? Tem que buscar esse equilíbrio, né? Tem que buscar esse meio termo, né? Ser comercial, mas não deixar os princípios e os fundamentos de lado, né, Boca? É. O nosso mestre da capoeira ele diz um negócio interessante que casa muito com o que você está falando aí, né? Que nós, os seres humanos, somos os únicos dos seres que nasce com habilidade e desaprende, né? Tipo assim, tem animal que já nasce sabendo nadar e continua nadando a vida toda. Todo animal sabe lutar se defender, né? Defendendo. Cachorro morde, a cobra faz alguma coisa, o jacaré, né? E a gente é o único que, tipo assim, a luta a gente não, Desaprende. né? Desaprende. Porque se você pegar qualquer menino, assim, como a gente era criança de rua, nenhum menino quer apanhar hoje, assim, né? Pelo menos na época da gente, né? Brigava ali sem saber lutar, brigava, mas era instintivo, né? Instintivo, né? E a luta, ela só vai dominar mais a questão da sua. Como é que se diz? Perdi a palavra agora aqui, mas canalizar, né? Ter É. mais, ter mais noção do que tá fazendo, né? Deixa Eu eu te acho que falar uma coisa, fazer uma pergunta em relação ao que você tá falando aí, entrou nesse assunto, e é um assunto que eu estudei bastante, assim, enquanto professor, quando eu me dediquei a ser professor de capoeira, que é a questão infantil, né? Da capoeira infantil. E tanto a capoeira, que eu acredito, como o jiu-jitsu, não tinha muito essa proposta infantil ali, meados de anos 90, né? Começo de anos 2000, né? E hoje a gente tá vendo muito nas escolas, porque até então aqui no Brasil, nas escolas só existia judô e balé, né? Pra criançada, né? Como é que tu vê aí, tanto a tua experiência aqui, como tu tá vendo aí, tu já falou um bocado aí nos Estados Unidos, como é que tu acha que vai ficar? Eu acredito muito nos dois, acho que são duas lutas que representam muito o Brasil, que é a capoeira e o jiu-jitsu. Fala bem demais do nosso país, dos nossos atletas. Como é que você vê isso aí? Cara, eu acho que em relação a seja capoeira ou seja o jiu-jitsu, eu acho que muitos anos atrás a gente não estava preparado. Eu acho que a gente não tinha muito o que ensinar para as crianças, não. Eu acho que hoje a gente tem uma. Lógico que sempre tem os caras que estão à frente do tempo, eles já davam aula para criança e faziam um bom trabalho há muito tempo atrás. Mas eu acho que hoje a gente tem um entendimento melhor do que é uma arte marcial. Não é arte marcial, não seria você vai ganhar do cara, você vai quebrar. Arte marcial é superação, é você vencer, é se controlar. Eu sempre falo isso para os professores, para os pais dos alunos e para os professores também. Incentivar as crianças aí em competições. Ah, mas eu não quero que meu filho seja um profissional. Mas pense assim, ele não precisa ser profissional, ele vai para o campeonato, ele se dedica no treino, ele faz tudinho, ele vai para o campeonato. Se ele consegue lutar num ginásio com milhares de pessoas e se controlar emocionalmente, ele vai se controlar na hora de fazer uma entrevista de emprego, na hora de fazer uma prova para uma universidade, qualquer coisa, ele vai estar, ele conhece aquela sensação de pressão, de tensão, e ele consegue ficar aqui, ele está aqui, e eu preciso fazer isso aqui. É como quem está lutando, não importa o que estão gritando lá fora, eu estou lutando, a luta é aqui. Então, acho que hoje a gente entendeu muito melhor isso. Então, a gente sabe mais a importância da arte marcial dentro, que não é tipo o seu durão, você não precisa, olha, cara feio não ganha luta. Ah, o cara da orelha estourada não ganha luta. Quem ganha luta é na luta. O cara feio não ganha luta. Falar não ganha luta. Ou você pode fazer o que você for. Se você não tiver preparado, não souber lutar, você não ganha. E é a mesma coisa com as crianças. Você pegar as crianças, ensinar ela a lutar, ensinar ela que tem que desistir. Tem hora que ela vai perder. E ela entender como ela perdeu. Que ela precisa se esforçar mais um pouquinho. Que ela precisa prestar atenção na aula. Como foi que ela perdeu. E a mesma coisa na vida da pessoa. Ah, tu fez uma prova.
Aí o cara chega lá e diz, não estudei o ano todo. Não estudei não, não consigo estudar não, mas se Deus quiser eu vou passar. Não vai Não passar, né? passa. Não é para passar, né? Pô, se você não estudou, aí se Deus quiser tu vai passar, aí o cara bota na conta do outro, na conta dele não. Ele, não, se ele quiser eu passo, se ele não quiser eu não passo, né? Porque eu não, não foi culpa minha não. Então se você vê assim, a responsabilidade é sua. Você vai treinar, você vai se preparar. Eu digo muito, eu tenho uma galera, uns amigos, uns alunos que querem vir para cá para os Estados Unidos. E, cara, estuda inglês. Jiu-jitsu você já sabe. Estuda inglês. Porque quando você chegar aqui, a sua vida vai ser mais fácil. Mas todo mundo fala que todo mundo fala que é melhor aprender aí, meu amigo. Tu pode chegar aqui sabendo contar de 1 a 10, vai querer chegar contando do zero. Não é, não. É Tipo assim, tu verdade. sabe chegar, tu conta de 1 a 10, de 0 a 10. Tu vai lá e já sabe 0 a 10. Tu vai aprender, o 0 a 10 tu já sabe, tu só vai aprender as outras coisas. A galera tem essa mentalidade. Então, assim, eu acho que a luta ensina isso, ensina a viver. E Decepções, derrotas e vitórias. combina muito com o que Gardner, não sei se você já ouviu falar, o Gardner, ele fala sobre isso, e tanto a Cardenal? capoeira, não, Gardner, Cardenal, não. Edward Gardner, é um escritor que ele fala muito sobre as multi-habilidades que a gente treina, que são coisas que a gente não aprende na escola, como a relação interpessoal, a relação intrapessoal, tanto a luta trabalha isso demais. Eu tenho que trabalhar aqui dentro de mim para poder conviver com você. A questão de liderança, né? São as múltiplas inteligências. O Gardner fala das múltiplas inteligências. E hoje a escola, ela te dá conhecimento, ela te dá conteúdo, mas tem coisas que você só aprende na vida. E a luta em si, as lutas, ela trabalha muito isso, da liderança, autoconfiança, né? O cara não é arrogância, não é o cara, o cara é confiante, como você fala. O cara tá ali concentrado, eu vim fazer aqui, eu vou lutar hoje, eu vou fazer tudo que eu treinei, pronto. Aí o cara não tá preocupado se os amigos vão rir, se a plateia tá contra, o cara tá concentrado. Então, autoconfiança, né? A relação dele com ele mesmo, o cara, às vezes o cara é pobre, não tem um tênis bom, mas ele tá ciente que é uma condição e que ele pode sair daquela condição, pode mudar daquela condição, não é verdade? O Gardner fala muito disso, é bem interessante o Gardner, e eu faço muito essa coisa com a luta, né? Aí, se você olhar direitinho, tudo que a arte marcial, qualquer arte marcial, eu acredito, ela tem a oferecer a vitória ou a derrota. Como agir na vitória e como agir na derrota. Agir na vitória é ser arrogante, ser respeitador, saber se comportar quando eu venci, não fazer loucura. Quando eu perder, é o fim do mundo? Não é. Não, vou treinar mais. Ficar triste, eu vou pular da ponte? Não é. Não é isso. É entender a situação. Pô, o cara foi melhor do que eu hoje. Preciso treinar mais. Cansei no meio da luta. Preciso preparar fisicamente. Cansei por quê? Não, tava bem fisicamente. A cabeça tava ruim. Cansei. Então, tudo isso você vai aprendendo e a competição te dá isso, aquela sensação de. Eu conheci muito cara que não ganhava uma luta no campeonato. Dizer, o cara, tu quer ficar bom no campeonato? Vai para campeonato. Depois o cara luta 3, 4, 5 campeonatos seguidos, o cara tá rindo no meio da luta. Antes da luta tava chorando, depois tá rindo no meio da luta. Por quê? Porque ele entendeu a situação, a tensão, sabe o que é a pressão e se você sabe o que é a pressão, você consegue lidar com ela. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que isso é uma coisa que a arte marcial, que todo mundo, seja da arte marcial ou até de outro esporte mesmo. Eu gosto muito da arte marcial porque, como é individual, se você perde, você não prejudica. Às vezes tem a pressão de você jogar em grupo, por exemplo, que é importante também, um time. Aí você prejudica um time todo. É uma pressão diferente, né? É Um erro verdade. seu prejudica toda uma equipe. E assim, você vê que você perde e sua equipe está lá para apoiar. É isso Você ganha, mesmo. sua equipe está lá para apoiar. Eu acho que isso é interessante se você é de uma boa equipe, né? E uma coisa assim assim, o meu mestre puxa muito a sardinha pra capoeira, mas eu acredito que a luta em geral, o cara que ele é lutador, que ele é praticante de lutas, né, seja Muay Thai, Jiu-Jitsu, capoeira, enfim, qualquer luta, o cara que treina
no nível amador, mais dedicado, ou seja, o cara profissional, mas no caso aqui o amador, ele é sempre vai se destacar um pouco também no que ele faz na sua profissão. Por exemplo, o cara é um policial, mas é um policial que treina jiu-jitsu bem. Ele é um cara mais preparado, ele é um cara mais ativo, ele é um cara mais com a Com visão espacial certeza. e periférica melhor, né? Não é, Buca? Questão de analisar, capacidade de analisar as coisas mais rápido. Eu tenho uma coisa comigo, por exemplo, quando eu vou lutar, eu, a única coisa que eu tenho que eu digo assim, eu não abro não. Tô na luta, eu posso começar perdendo, ou eu vou perder, ou o que for, mas eu tenho que fazer até o fim da luta, até o segundo, ou ser finalizado, ou acabar o tempo, eu tenho que estar lá lutando até o fim. Porque eu acho que o maior orgulho que você pode ter é ir para casa, mesmo que você perca, ir para casa sabendo, eu não desisti. Eu fui até o fim tentando. Porque quando você desiste, sempre existe aquela sensaçãozinha de caramba, dava para ter ido mais um pouco. Ah, E isso você carrega para sua vida. verdade. Eu, eu queria tanto aquilo, mas estava difícil eu desistir. Oh, e aí? Desistir você não vai. Se você desistir, você perdeu de todo jeito já. Mesma coisa na luta. Eu já vou perder, beleza, tá mais para ele do que para mim. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou até o fim, porque se ele vacilar, eu ganho. Então, É, tô aí, tô tentando até o fim. E isso é a mesma coisa na vida da gente, meu. Não pode desistir. Agora sim, avalie o que é que vale a pena. Quando eu digo não pode desistir, não é o cara tá dando um armlock em você, você deixa quebrar seu braço. Não, perdi a luta, aqui eu já perdi. Pegou, bateu, beleza, vamos o para outro golpe dia. perfeito não tem defesa. Assim. É. E como você falou, o seu mestre ele puxa para capoeira. Lógico que ele vai puxar para capoeira. Por quê? Porque é a arte dele. É o que É, ele defendeu, é o que faz parte da vida dele. Como o cara do Muay Thai vai puxar pro Muay Thai, do boxe vai puxar pro boxe, do jiu-jitsu pro jiu-jitsu. E é normal. Mas eu tenho um entendimento que a arte marcial, ela pode ser muito boa, mas isso depende do lugar que você treina também. Ela pode ser muito boa, pode ser muito ruim para você. Porque assim, depende do lugar. Qualquer esporte, na verdade, o técnico ele faz uma grande diferença. O técnico pode lhe frustrar o resto da sua vida, ou ele pode mudar a sua vida para melhor, né? verdade, verdade. Tem Então tem muito muito. professor que bota aluno para correr mesmo, né? Assim, acaba com o atleta, né? Como diz a história, né? Você entender a condição do cara, a condição de às vezes o cara não tá no momento emocional legal, você vai forçar a barra no cara. É assim, lógico, eu não vou dizer que eu nunca errei. Talvez eu tenha errado e tenha errado muito. Mas eu procuro hoje, principalmente hoje em dia, quando eu olho para a cara do cara, já sei que o cara não tá legal. Você já não é a mesma coisa, tipo, o cara não tá bem hoje e tal. Você tá treinando, o cara, você vê o cara perdendo. Você consegue ver o cara perdendo a paciência no meio da luta. Você consegue perceber que o cara não tá legal. Eu tive um primo meu que sempre foi da luta, né? Ele lutou MMA, treinou jiu-jitsu um bom tempo. Você até conheceu, eu acho que ele tinha um apelido de Cabeção, né? Ah, lá em Jaguaribe. Ele faleceu, acho que foi Cabeção, Cabeção, acho que faz uns 2 anos que ele faleceu, cometeu suicídio. eu E conheci, ele já foi treinar lá na academia. Gente foi, boa, né? aí ele não teve, assim, muita sorte, assim, pelo histórico que eu sei, né? A conversa. E, tipo assim, toda luta que os caras colocavam ele pra lutar de MMA, tipo, botava ele pra, tipo assim, um cara muito superior a ele, pra ele. Tem que ter aquele cara pra levar a borracha naquele tempo, né? Aí os caras dizem, pô, o Davis era feito de saco de pancada, velho. Mas o cara É, era um guerreiro. os caras não fazem projeção de carreira do cara. Não sei nem quem é, eu sei, mas não quero nem comentar de nome de ninguém. Mas os caras não estão preocupados. Esse é o mal técnico. Ele não está preocupado com a sua carreira. Porque eu acho, você sendo meu aluno, eu não posso botar você em um lugar que eu sei que não dá para você. Tipo assim, para não dar para você perder, tem que ter alguma coisa muito boa naquilo ali. Você vai ganhar muita grana que vai fazer diferença na sua vida, ou você tem uma chance de, se você ganhar aquilo ali, que vale a pena correr o risco. E eu vejo muito isso, os caras botam os alunos para lutar, botam os atletas para lutar, só para ganhar dinheiro. Mas a vida do cara, a carreira do cara, não importa. Aí o cara vai e se frustra, porque eu me lembro, eu já treinei com ele, ele era um cara bom,
Eu não treinei tantas vezes, mas eu fui na academia, eu vi, treinei com ele. Eu vi que o cara que tinha um conhecimento e tudo mais. Mas o que é que acontece? Você vai, pega um cara, bota um cara com outro com muito mais experiência. Isso prejudica a carreira do cara. É um mau técnico. Tem Ele tá muito preocupado técnico só com o ruim. dinheiro no bolso dele e com aluno zero, né? E a Com saúde do cara? saúde É do aquela cara. história. E a saúde do cara? E a carreira do cara? O cara tá ali sonhando também. Um bom técnico, ele tem que proteger. Você, não, eu quero lutar. Problema seu, mas você não vai lutar, não. Não, porque eu tô dizendo que você não vai, porque não dá para você ali, não. Ou até dá, mas não vale a pena lutar com ele. O que é que vai acrescentar você lutar com ele? A carreira do lutador, ela é curta. Então você tem que fazer a escadinha pro cara. Se no meio da escada você rolar, você botar o cara rolar descendo a escada, pode ser que o cara nunca mais volte. É feito de Então você tem, oportunidades, né? então um bom técnico, um bom empresário, ele vai saber esse cara aqui vai te trazer até aqui. Então vale a pena lutar com ele. Se você perder para ele, você perdeu um cara muito bom. Mas se você ganhar, aí às vezes joga um cara, meu irmão, eu vejo muito, pega o cara, tem cara que já lutou fora Rio, São Paulo, até fora do país, lutando em evento pequeno aí na Paraíba. Eu conheço alguns caras fazendo isso, eu fico pensando, meu irmão, qual é a projeção da carreira do cara? Lutar por orgulho? Meu irmão, é profissional. O orgulho, beleza, tem orgulho da sua carreira, tem orgulho de lutar na hora que você estiver lá dentro, faça o seu melhor pelo seu orgulho. Mas orgulho para provar para os outros que eu sou macho, isso não existe mais, não, meu irmão. Acabou. O esporte tá em outro patamar. Tá doido. Agora é o seguinte, é ganhar seu, fazer uma projeção, ficar, lutar em um bom evento, ganhar dinheiro para poder dar um conforto no futuro à sua família e tudo mais. Não existe esse negócio de eu vou lutar porque o cara me desafiou, meu irmão. Aquilo ali é tudo um teatro. Ninguém está preocupado com ninguém está preocupado, o cara tá preocupado com o dinheiro que ele vai ganhar. Então, se você tiver que falar alguma coisa para poder, eu não gosto muito disso, de o cara tá falando um do outro para poder promover luta, não. Eu não acho isso legal, não, porque acaba ofendendo e tal. Uhum. Mas, assim, os caras falam, você sabe que é teatro, porque o cara quer o dinheiro, no fim das contas, ele quer o dinheiro. Manda eles dizer assim, vá, beleza, vocês estão lutando, luta de graça aí, pra ver se os caras vão lutar. Ninguém. O cara tá nem aí pro outro. Tô de O graça. cara, o cara paga para treinar. Esses caras gastam dinheiro para se preparar. Eles têm todo um contexto ali de profissionais ao redor dele, de atletas que são contratados para treinar com ele, digo isso no mais alto nível. Vai pegar o cara para qualquer coisa, para não ganhar dinheiro. Meu irmão, tu vai fazer quantas lutas? Você vê um campeão do UFC, tem cara ali que tem 30 lutas, pô. E se aposenta. 30 lutas é muita coisa? Não é muita coisa. Tem cara aqui da Paraíba, acho que tem muito. Hoje tem cara que tem 100 lutas aí você pega um cara que tem 30 lutas e já tá rico, milionário, e vou dizer, pronto, agora eu vou se aposentar. Com saúde ainda. Também. Do que ficar É. se matando a vida toda. Quantos caras arrebentados por aí, que só levando pancada, treinando da forma errada, treinando na loucura. Não existe isso, não. A gente tem que evoluir. Isso é uma coisa do esporte, né? A gente via muito isso no futebol. Assim, só que assim, o futebol sempre ganhou mais dinheiro, claro, né? Isso aí é fato. Os caras sempre ganharam muito dinheiro. Mas também, antigamente, o atleta, o jogador de futebol, terminava a carreira, tipo assim, não prestava nem pra trocar uma lâmpada, né? Que o cara tava exaurido. Hoje em dia, não. Os caras têm aquilo que você falou, né? Toda a junta médica, de treinador, de fisioterapeuta, disso, daquilo, outro. E o cara só vai ali, não se desgasta, né? Hoje em dia melhorou muito nessa questão, né? E os caras são. O cara vale dinheiro, né? O cara vale. Ele machucado é ruim, ele jogando é bom. Então você pega uns caras que saíram do Brasil, foram para a Europa Magui e voltaram como? Tudo fortão. Por quê? Os caras pegam os caras, meu irmão, dá um trato nesse cabo aí, deixa ele fortão para ele se machucar mesmo. Até mesmo que futebol europeu, os caras são grandes, né? Uhum. Então, assim, é outro histórico. Aí você pega cara de 40 anos hoje, que é a cara que é atleta mesmo, né? Porque tem muito cara que chega uma hora que ele começa a não querer jogar mais, quer curtir a vida e tal. O rendimento dele cai. Mas tem muito. Você pega um cara igual a Cafu 40 anos tem um preparo físico melhor do que todo mundo. Lógico Verdade. que às vezes é a aptidão do cara também, né? Mas a dedicação. Porque se não se dedicar, você também não mantinha, né? Uhum. E a mesma coisa na luta. Você vê hoje em dia as categorias de master lotadas. Porque hoje eu vejo que as pessoas estão Sou se Master cuidando 2, hein? mais. Master 2, hein? Tu tem quantos anos? 40, faço 40 agora esse ano, hein? Tá acabado pra caramba, meu irmão.
Ei, Master 2 não, 40 é Master 3, não? Ah, não é 41, Master 3. 40 ainda. Aí eu vou dizer, tem muito cara hoje que tá começando, pô, a competir com 40 anos. Por quê? No jiu-jitsu, né? Porque o cara ele quer ser saudável, ele começa na intenção de ficar mais saudável. Depois ele começa, pô, ele quer superar, ele quer ter uma motivação para treinar mais. Ah, vamos no campeonato e tal. E ele vai, ele começa a entender que o campeonato para ele é igual aquela peladinha de final de semana. Ele gosta de lutar, do desafio. Ele vai lá e luta. No jiu-jitsu hoje é possível fazer isso. E é divertido você ver cada vez mais gente de 40. E não digo só faixa preta, não. Muito faixa azul, faixa roxa. Você vê Master lutando. Eu acho que hoje existe muito mais informação. Você pega aí YouTube e o que for. Quem quer informação boa, tem informação boa. Tem informação boa, é verdade. Então o cara pode hoje até questão de prestar atenção nas coisas. Uma vez o bicho mesmo na Holanda, o cara falando, toda hora terminar o treino, tomar uma Coca-Cola. Tu toma isso toda hora, velho. Eu disse, por quê? Eu tô me hidratando. Eu disse, tu Coca-Cola? Ele olhou pra mim com a cara de sujo assim, e faz mal Coca-Cola? Eu disse, meu irmão, isso é um dos piores lixos que você pode tomar. Isso Pra aí, desentupir uma pia não faz muito, não, mas. Tirar a mancha de sangue da pista Então, assim, tem muito. Bem que aí já é ignorância ao extremo, mas se você olhar direitinho, hoje tem muito, se fala muito em saúde, existe muito padrão de beleza, estético e tudo mais. Então, assim, a galera se cuida mais também. Eu acho que. E você, eu sou muito a favor do seguinte: eu acho que musculação é a melhor coisa que você pode fazer. Eu não gosto de fazer, mas é a melhor coisa que você pode fazer pro seu corpo, na minha opinião, né? Não sei cientificamente se é a melhor coisa, mas assim, se você gosta, não gosta, você tem que achar alguma coisa que você gosta de fazer. Verdade. Mas Tem faça que ter um alguma esporte coisa. forte. A musculação, assim, ela é tipo a base para você fazer qualquer esporte, porque, assim, a musculação ela é muito segura. Ela é para qualquer idade, de criança até um idoso, né? Os aparelhos desenvolvidos na musculação. Agora eu digo uma musculação visando a saúde, né? Nessa de profissional também não, bodybuilder, é outra Não é, história. não é performance, né? Não, 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 não. É a musculação para promover saúde. Ela é muito segura, né? Agora, ela também tem um porém, né? Que ela é bem monótona, né? É isso que muita gente não gosta, porque ela é Mas monótona. é aquela história. Por exemplo, eu não gosto de malhar. Michele gosta pra caramba. Mas assim, ela se sente bem. Mas depois você pega um ritmo, aí você É, começa a sentir a necessidade de fazer aquilo. a adaptação do corpo já era. Depois passou pelos. Depois passou, aquela fase que o cara fica todo quebrado, aí você começa a ficar aquela dorzinha que você gosta de sentir aquela dorzinha do treino. É, Você sabe que treinou, né? Então, uhum, assim, eu acho que tudo é costume. E outra coisa, muita gente desiste no jiu-jitsu no primeiro mês. é Por quê? verdade. Acho que é muito pesado. Hoje, eu sou contra o cara que começa a treinar a lutar. Eu acho que para mim o cara tem que ficar 1 mês, 2 meses, ou até mais só fazendo técnica. Porque se o cara, me diga uma coisa, se o cara se cansa fazendo técnica, ele tem condição de lutar? Nem tem Ele preparo, já nem condição. não tem condição. E outra coisa, não sabe lutar, vai fazer mais força que é necessário, pode se machucar, se frustra. Só que ao mesmo tempo o cara quer lutar e aí fica chato só fazer posição. É, Então, assim, é esse equilíbrio que a gente tem que achar. Mas hoje, eu penso que é muito mais seguro para um cara iniciando. Tipo assim, principalmente do cara que chegou fora de forma. Diferente de um cara que já vem de uma capoeira ou de um outro esporte, que já fazia musculação. Ele já vem com uma condição física diferente. Aí o risco é mais de se machucar, né? Mas eu digo é. assim, eu já vi cara no aquecimento, você sabe como a gente aquece. É 2 voltinhas no tatame correndo, o resto é jiu-jitsu. É só para acordar. Carreirinha ali para. Eu já vi cara naquelas 2 voltinhas no tatame correndo, o cara vai passar mal. Eu ia até falar isso, porque eu até senti uma diferença. A primeira vez que eu fui treinar Eu fiz um treino ainda com você antes de eu ir pro Canadá, não sei se você lembra. Antes de eu ir pro Canadá, eu fui lá, fui com o Dé lá, a gente fez um treino, aí fui embora. Com um mês eu fui embora. Aí depois, quando eu voltei, você já não tava, eu fui lá. E eu estranhei, porque, tipo assim, teu aquecimento era curto demais. E eu, caramba, eu tava acostumado com um aquecimento de 20, 30 minutos. E sabe aquele aquecimento de matar o cara e depois
Um pouquinho de posição e um rolinho e chau. Eu digo, caraca, bicho, aqui é o contrário, é pouco aquecimento. É porque assim, eu acho, eu entendi assim. Na verdade, isso não é uma coisa que eu inventei. Eu aprendi, eu entendi, eu vi que eu vou pegar um cara e vou matar ele no aquecimento. Ele vai aprender jiu-jitsu? A não ser os caras que estão muito condicionados. Um cara novo que chegar e fizer um aquecimento daqueles que a galera fazia antigamente de meia hora, quando chegar no final do aquecimento, ele quer ir para casa. Então, jiu-jitsu, eu penso assim, um treino de jiu-jitsu é um treino de jiu-jitsu, não é preparação física. Preparação física é outra coisa. É outra história. Então, o aquecimento é ali, ó, vamos dar uma carreirinha, dar uma aceleradinha e vamos movimentar, fazer algumas posições. Eu acho até válido dar uma alongadinha, fazer alguns movimentos para aquecer, não ser tão curto um aquecimento, mas para mexer com o corpo. Mas eu acho que o aquecimento ele vai ser mesmo ali na hora do fazer posição, de movimentar e tudo mais, bem mais específico, né? Eu Uhum. acho que isso aí é uma coisa que pode ser contestada cientificamente ou o que for. Eu acho que funciona melhor assim, até mesmo porque é como se falou já, o próprio aquecimento da musculação, o cara diminui o peso, vai aquecer fazendo O próprio exercício. o próprio exercício, né? Então eu penso que o jiu-jitsu funciona da mesma forma. Uhum, uhum, Aí você não vai matar o cara, e o cara mal condicionado, ele vai conseguir treinar jiu-jitsu. Vai uhum. fazer as posições. Quando chegar na hora de lutar, ele consegue fazer uma lutinha, cansou, descansou, mas treinou jiu-jitsu. Aí eu pego um cara que tá sem treinar, faço meia hora de aquecimento, boto o cara para. Ele não vai absorver nenhuma técnica mais. 50 abdominal, 50 flexão de braço, burpee. Aí quando É. chegar A gente discutia muito isso com o Dé lá, com o menino, o Tonton, Elvis, a galera, o pessoal, os professores também, e sobre essa questão do aquecimento, eu acho que não existe, não existe. Até assim, até a questão do tempo de treino a gente diminuiu. Antigamente treinava 2 horas, a gente treina 1 hora e meia. Eu acho que um cara iniciante ele tem que começar treinando 1 hora. O 90% do treino tem que ser técnica. Quando eu falo técnica, eu falo movimentação. O cara pode se cansar fazendo várias. Tem o muita técnica básico, que né? A você pode fazer. técnica básica, né? Que você fala que é a base. O cara vai ali e naquele preparação física, ali na preparação física, não, naquele treino técnico, ele está adaptando o corpo dele para se preparando para lutar. E eu sempre aconselho os caras, meu irmão, se puder, faz uma musculação. Procura um professor, faz uma musculação, porque isso faz uma total diferença no seu condicionamento, na sua evolução e na prevenção de lesão, né? Verdade, verdade. É muita E coisa. uma coisa interessante que você fala é isso. Assim, hoje, eu até falei já isso pra você, assim, eu 22 anos de capoeira, mas eu mudei minha chave, assim, eu continuo aplicado à capoeira com o mesmo jeito, a mesma paixão, mas eu quero meio que compensar um tempo do investimento do conhecimento do jiu-jitsu, né? E como você falou, assim, eu tô abrindo a cabeça pra entender essas coisas. E antigamente eu treinando lá com os meninos, assim, e até o Ted falou assim, cara, não existe o cara tá na meia guarda com as costas todas no chão, assim, se o cara tiver na posição meia guarda, o cara tem que tirar as costas, ficar de lado, né? Não pode ficar com as costas chapadas no chão, né? Depende muito da situação, mas o normal é você, né, tentar tirar as Tá de costas, né? lado ali. Ficar de lado, né? Aí, e eu nunca me ative nisso, né? E já com o tempo, assim, treinando e tal, porque eu não observava esses detalhes, né? E quando você já começa a perceber isso, e o próprio treino vai te dizendo isso, ó. Você caiu de lado, já fica ali, já bota a posição e fica de lado. Pra cavar as possibilidades, né? É, eu vejo muito, pronto, por sinal, por coincidência, eu estou fazendo uma série de seminários aqui, e o tópico está sendo meia guarda. Assim, eu adotei, como são academias que eu estou indo a primeira vez nela, eu gosto muito da questão da meia guarda, porque é uma coisa que ela é muito funcional, tanto para o cara muito antigo quanto para o mais novo. Ela é muito ofensiva e defensiva. Ela é uma coisa que é necessário fazer. Se você não sabe fazer meia guarda, ela é uma brecha no seu jogo. Uma brecha grande. Ela é uma brecha, não, ela é um buraco no jogo. Então eu estou fazendo esse seminário porque eu vou na academia dos caras que eu não conheço e, e eu faço um seminário que ele é funcional para todo mundo. E tem sido muito bom isso, porque eu vejo que é uma necessidade que está ficando um pouco para trás pelo fato da galera querer fazer muita coisa moderninha. Que eu não sou contra fazer coisa moderninha, eu sou contra esquecer que tem que fazer A outras base. coisas.
a base. Meia guarda, guarda fechada. Tem muita coisa que a gente não pode deixar de fazer, porque e se você prestar atenção em quase toda a luta, você vai cair na meia, no momento. Faz Numa parte, defensiva. faz parte ali o tempo todo, a meia tá no jogo, né? Seja você repondo uma guarda, seja você tentando passar, o cara vai tentar, você vai, tanto o jogo em cima quanto embaixo, é bem interessante esse. E assim, inclusive, vou fazer mais 2 seminários aqui, vou fazer mais 2 seminários aqui na Flórida, nas próximas 2 semanas, e aí eu vou para a Geórgia, tem 4 seminários para fazer na Geórgia. E eu estou puxando esse tópico, tanto que se você olhar as imagens do seminário, tá lá, que é um seminário de meia guarda, né? Meia guarda, né? E, É. Boca, aproveitando esse gancho aí você tá falando dos Estados Unidos, só tá pertinho aqui da gente encerrar, eu sei que você já tá, amanhã tem muita coisa para fazer. Duas coisas. A primeira é sobre a decisão aí de sair do Brasil, como foi, o que mais influenciou, é, quais são as expectativas, o que mais tem saudade daqui, qual é a diferença assim, que diz assim, pô, bicho, o Brasil dá show nisso aqui, ou eu não, sabe? Essas coisas que a gente sempre fala, né? Rapaz, eu sou o cara que eu acho que você sabe, assim, desde 2007 que eu viajo para a Europa. De 2007 a 2019, foi a última vez que eu fui para a Europa. Eu viajei todos os anos. Acho que teve um ano que eu não viajei. Foi o ano que a minha filha nasceu. Naquele ano eu não viajei. Ou foi, não, foi o ano que Davi nasceu. Eu não viajei esse ano. E assim, eu já estava cansado. Eu viajei muito, muito mesmo, muito. Todo ano, 2 vezes, passava 2 meses, 3 meses fora. Aí você sabe, começa a nascer os filhos, aí você passa 2 meses fora, quando você volta, o menino já tá diferente, a menina já tá andando, já tá falando, já tá. Então, assim, 2 meses fora faz muita diferença. Aí juntou que o fato de eu estar dando seminário lá, e eu formei, tipo, acho que dos 20 primeiros faixa preta da Polônia, 5 são meus. Então, assim, dos 20 primeiros, 5 fui eu que graduei. E eu fui todos os anos dos caras todas as faixas, a maioria da azul até a preta eu graduei. Eu graduei mais de 20 faixas pretas na Polônia. Alguns na Holanda, alguns. Então, assim, eu viajei muito e no início era muito legal e tal. Isso é, na verdade não é legal, mas eu digo assim, você vai cansando, porque não é mais novidade, e você se sente não construindo uma coisa lá. Eu vou lá, Verdade. ensino os caras, mas o negócio não é meu. Você volta, os filhos estão maior. Então, é uma coisa que eu fui cansando, é legal e tudo mais, mas aí eu pensei, Michele sempre quis vir para os Estados Unidos, que morar fora e tal. A gente pensou em Europa e tal, mas sempre com muitos amigos que eu tenho que morar aqui nos Estados Unidos, que vivia do jiu-jitsu também, dizem, ó, lugar de ganhar dinheiro e ter as coisas nos Estados Unidos. Eu tinha uma imagem totalmente diferente dos Estados Unidos antes de vir para cá. Achava que a Europa era muito mais massa e tal, e a Europa é muito massa também, né, a Europa. Não tem o que falar. Os lugares que eu fui eram muito irados, mas os Estados Unidos é diferente, velho. Eu acho que eu vejo assim, eu não queria vir, nunca foi meu sonho realmente. Michele que sonhava com isso, mas agora eu não quero mais ir embora. Com toda a dificuldade que teve por causa do Covid, eu vim contratado por uma academia, rolou o Covid, a pandemia, lockdown, tal, fui trabalhar na construção, coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado em outras coisas e tal. E toda a dificuldade, mas você vê que aqui você se vira, velho. Parece que a vida não é que é fácil, mas a vida anda melhor aí, né? Você consegue pagar suas contas fazendo qualquer coisa. Se você for disposto, você vai fazer. Você sabe a necessidade, você vai ter que fazer isso aqui, você vai pagar suas contas. E assim, você vê, hoje os meninos, eles passaram 3 meses na escola, só falavam português, passaram os 3 primeiros meses, aí chegou a pandemia, e tinha muito brasileiro nessa escola, primeira escola, que era bom até para a adaptação deles, foi bom. Aí fechou, ficou só online. Aí não tinha mais o contato com as outras crianças, né? Só online ali. Aí depois teve as férias do meio do ano, não teve férias, acho que parou o meio do ano, não tinha aula online. Aí voltou online, aí a gente foi para Califórnia. Eu estava dando aula em outra academia já, a gente se mudou para Califórnia, lugar muito isolado, muito bonito, porém muito isolado.
A escola deles, irada, a escola, assim, aula online, mas os professores, meu irmão, irado. Professor, os meninos aprenderam muito lá, mas online. O menino estava 2 meses sem ver outras crianças. Aí teve outro lockdown lá, na Califórnia. Aí a gente juntou, a gente viu que ninguém estava realmente feliz lá, apesar de ser financeiramente bom, mas era um lugar muito isolado e tal, não tinha muitas opções de trabalho nessa área que a gente estava. Aí a gente resolveu ir para a Flórida. Chegou aqui na Flórida, tô assim, engateando na questão do jiu-jitsu, tô dando aula em 2 academias, um horário em outro, fico visitando, dando seminário, arbitrando um evento e tal, mas não tô vivendo exclusivamente do jiu-jitsu. Mas você vê a escola que os meninos estudam, a área que eu escolhi, assim, a que a gente escolheu para morar, é uma área muito boa, com as escolas muito boas, com as notas acima de 8,5. E você vê que hoje eu digo que os meninos falam melhor do que eu. Eu não falo um grande inglês, não, mas eu já falo há muito tempo, viu? Uhum. Eles falando é muito melhor, assim, a pronúncia é tudo muito melhor. A escola do caramba, vem buscar na porta do condomínio. Esqueci o que é ser roubado. Esqueci o que é ter que andar, olhar andando para trás. Celular, em todo canto Ah, atendem. na rua nem aí com celular, Michele, em todo canto, ninguém tem medo disso. Ninguém tá nem aí para isso. Então, assim, essa segurança, essa sensação de segurança, pode acontecer alguma coisa? Pode. Pode. Mas qual é a chance? A chance em relação, em comparando aí com o Brasil? É Muito bem pouca, né? pequeno, né? Bem pequena, bem pequena. Então, assim, essa sensação de segurança, as coisas estão começando a melhorar, sabe? Tudo foi. Não dá para reclamar de nada com esse negócio de pandemia aí, desmantelou para todo mundo. Então, assim, o que eu posso te dizer é que eu sinto muita falta quando eu decidi, assim, que eu digo, olha, eu fiz dentro do esporte na Paraíba, eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, agora é o próximo passo para o próximo degrau da nossa equipe. Seria uma coisa pessoal minha, para minha família, logicamente, e uma coisa pessoal, uma coisa profissional da nossa equipe que eu nunca esqueci. E eu gosto sempre de deixar claro para os caras que eu não deixei a academia para trás. Eu tô numa fase achando, o caminho, as coisas para fazer acontecer, para que os caras possam vir para cá também, eles possam usufruir das coisas que a gente vai conquistar aqui ainda, para que um atleta nosso tenha um apoio quando ele chegar aqui, ou até mesmo outros professores possam vir, se assim eles quiserem um dia vir dar aula também e tudo mais, e ele ter o cara que vai estar aqui, vai poder ajudar e vai orientar. Então, assim, é um passo profissional. E é a hora de pensar assim, olha, eu preciso me estabelecer financeiramente, definitivamente, porque uma hora você cansa também, né? E eu tive a oportunidade de vir de uma forma legal para cá, e eu não podia negar essa oportunidade aos meus filhos, de um futuro, da próxima geração, da minha família, dos meus filhos, eu não podia negar isso a eles, né? É o que a gente Então, pensa, né? É o que a gente mais pensa nos filhos, né? Na alegria deles, o jeito como eles se adaptam rápido, né? então assim, não é mais só por mim, não sou eu mais, tem um contexto todinho. Uhum. O casamento é muito melhor hoje em dia. O casamento é muito melhor hoje em dia. Minha relação, o tempo que eu fico com meus filhos é muito maior. A escola é de graça. Os meninos da volta com o lanche da escola. Vem buscar na porta, vem deixar na porta. Nicole tem outras aulas extras por fora, por conta da escola. Tipo assim, ela chega uma hora antes, é para chegar o ônibus pega aqui de 8h10, na frente do condomínio, eu deixo ela lá de 7h30, ela tem 1 hora de aula antes da primeira aula de inglês e de matemática, para nivelar isso sem pagar nada mais. Então, assim, é outro nível, véio, assim, de estrutura. Ele chega com um lanche que sobra da escola lá, eles distribuem no final o que sobrou. Então, acho que se sobrasse aí, os caras iam fazer o quê com o lanche? Vender. Vender ou levar para casa, né? Então, assim, tem tudo isso. O que eu sinto falta, meu irmão, eu sinto falta da minha família, dos meus amigos, da academia. Se você disser assim, meu irmão, tu sente falta de ir na praia, ali no Bessa e tal. Cara, quando eu penso nas coisas que eu sinto falta daí, eu não penso nisso, não. É do caramba,
é bonito, é legal. Gostaria muito e vou, né? Com certeza. Mas quando eu penso o que eu sinto falta da minha família, dos meus amigos e da academia, de estar aí na academia. Isso, Isso aconteceu comigo também no Canadá, é o seguinte, sabe? Eu criei rapidamente lá um meio entre colegas capoeiristas, e assim, sobre a amizade, os caras, a gente se deu muito bem, então a gente fez rapidamente eu fiquei na comunidade, né? E aí eu pensava muito nas coisas daqui, mas só que aqui, se você parar pra pensar, aqui em João Pessoa é maravilhoso, lindas praias, eu gosto de nadar ali no Seixas, nos corais e tal, mas é tipo assim, no ano todinho, você vai 2 vezes, 3 vezes. é. Não é isso? Não, eu pensava, eu acredito que a maioria das vezes que eu fui pra praia, eu fui para levar meus filhos. Tipo assim, não é porque, eu tô doido para ir pra praia. Ou ia levar meus filhos, alguém de fora que vinha, levar para passear e tudo mais. Então, assim, você não passa o ano todo na praia, né? Todo É. dia. Então, você tem que estar na correria. Faz falta, é legal, é. Mas foi uma das coisas interessantes da Flórida, que aqui é mais quentinho, Hum. já tem umas praias mais por perto aqui, acho que a praia tem umas praias 50 minutos daqui, 40, 50 minutos, que às vezes a gente pensa em uma pessoa, meia hora, caramba, é longe demais. Aqui é 30 minutos, todo canto é 30 minutos. E assim, não faz tanta diferença. Não, eu vejo que assim, o que faz falta são pessoas. As pessoas, né? E assim, o que É. você vai vendo também, como você falou aí, e a experiência que eu tive, é o que realmente vai fazer a diferença é sua rotina diária, trabalho, né? Escola para filho. Então, às vezes, tipo, eu saio, a gente pega esse trânsito aqui de João Pessoa. João Pessoa é uma cidade pequena, né? Das capitais, né? A gente enfrenta um trânsito aqui que eu nunca nem vi em Toronto, numa cidade que é uma metrópole no Canadá. Tipo assim, você vê, pô, esse trânsito é diário, né? E tipo assim, a cidade não tem Cheio de moto ao redor do cara, pra todo lugar. a infraestrutura chove para a cidade, né? Então, assim, isso que realmente influencia. Tipo assim, beleza, aí tu passa um sábado bem legal na praia, mas passa o resto da semana puto com o trânsito. Aí, tipo, você vai andar no calçadão assim, vai no centro da cidade comprar alguma coisa, aí é o povo batendo em você, dando uma ombrada. Porque E uma você coisa com medo de alguém roubar, alguém botar a mão no seu bolso, roubar sua carteira. Que é coisa que pode acontecer aqui também, né? Mas também. o medo é o cara ser roubado com um revólver na cara. É uma exceção, né, quando acontece, né? Eu gostava muito, Né? quando eu estava no Canadá, o meio, assim, era diferente, porque as pessoas sempre davam um bom dia, sempre lhe cumprimentavam. Tipo, as pessoas eram educadas quando andavam nas calçadas, ninguém bate em você, ninguém empurra você. Você vai fazer uma fila, respeita um espaço. Então, assim, isso era diferente, isso assim, o dia a dia, eu não sei se você concorda, o dia a dia me conquistou muito, assim, valia muito mais do que passar um dia na praia, E, sabe? e, vou, e vou te falar, uma coisa que eu tava conversando com o Michel agora mais cedo, sobre família aqui. Meu irmão, os caras são muito família, velho. Ah, eu via falar, dizer que não, quando o cara faz 18 anos, o bicho bota pra fora de casa, não sei o quê. Que conversa, meu irmão. Eu vi isso a minha vida toda. Que mentira do caramba, velho. Os caras fazem 18 anos, os caras vão pra faculdade. Muitas das faculdades são em outros estados, em outras cidades. Aí os caras saem de casa. Aí a maioria na cidade sai de casa. Aí os caras, eu vi isso a minha vida toda. Meu irmão, nos Estados Unidos, tu fez 18, ó, os pais botam pra fora. Meu irmão, os caras são família geral aqui, colado nos filhos, colado nos netos. Sério mesmo, muito mais do que outros cantos que eu já fui. Muito valor, os caras dão muito valor à família, a se reunir em família. E eu admiro muito isso aqui dos caras também. Ah, os caras são frios, que não sei o quê. Meu irmão, o problema é que muitas vezes a gente tá muito acostumado a dar jeitinho nas coisas. É, Discutir estando errado. Eu é. dar um exemplo. Eu tava voltando no campeonato domingo, do sábado pro domingo, madrugada. Esse meu voltei, meu amigo dirigindo, né? Ele, o limite era 70 milhas por hora. Ele tava 92. Aí tu sabe como é aqui, né? A viatura encosta atrás do cara, liga a luz e tu encosta. Era dois carros, um atrás do outro, né? A gente tava em dois carros. Encostou, mandou os dois parar. O cara sabia que tava errado, foi o que ele fez. O policial chegou e disse: Você sabe a velocidade que você tava? Ele disse: Sei. Ele disse: Ele olhou assim: Sei, meu irmão. Tipo assim, desculpa aí, eu.
me empolguei na conversa aqui e não prestei atenção, mas eu acredito que eu estava por volta de 90, 92. Aí o cara disse, 92. Só que 70, 20 milhas acima do limite é Chilindró. E segundo o cara me falou, né? Não sei se é verdade, mas o cara falou, ó, aqui se você dirigir acima de 20 milhas do limite, você vai para o Chilindró. E ele estava 92, que era 22 milhas. Só que o cara olhou, viu que tava realmente a galera de kimono, então, tava voltando do campeonato e realmente eu errei, eu sei, eu tava acima, eu não me toquei da velocidade e tal. Aí o cara deu a multinha dele, mas botou 87 a velocidade. Por quê? Porque ele não queria prender o cara, ele realmente não viu a necessidade de prender, apesar dele estar errado mesmo, era a regra e tudo mais, mas ele pensou assim, pô, vou prender o cara, meu irmão. Os caras tudo voltando no campeonato e tal. Aí, tipo assim, se aí no Brasil, muito cara ia querer discutir com o policial. Ah, meu irmão, eu pago teu salário. aquela, aquela história, né? E assim, tem isso. O cara sabe que tá errado. Ele sabe que tá errado. Ele errou e ele admitiu o erro logo de cara e pronto. Não tem pra onde correr. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa. Seguir a regra é normal. Às vezes você tentar ser o certo no Brasil é errado. Você é É, besta. é. Você é. Ah, bicho besta do caramba. Não for... Se você tem que dar um jeitinho de fazer a coisa para atravessar uma fila aí, pular uma fila. Atravessar a rua na faixa, fazer essas coisas é coisa de gente besta, não sei o que e tal. E é comum, e você toma um choque cultural, viu? Quando eu cheguei, quando eu voltei, primeira semana assim, aí até minha mulher dizia, você tá muito acelerado, tu tá no pique lá de Toronto. Diminui aí que tu tá em João Pessoa. Porque, né? A gente, aí na América do Norte, tudo é tipo assim: você vai no supermercado, você passa rápido no caixa, o pessoal passa rápido, você paga rápido, você sai rápido, porque ninguém pode perder tempo, né, Boca? Tudo é por hora E aí, né? pessoal, aqui, eu não sei como é que tá aí. Não sei se tá do mesmo jeito, mas acho que não. Mas aqui você vai, você mesmo passa suas compras nos caixas e tudo mais. E se vira rápido, né? Tipo assim, meu irmão, eu nunca mais eu fui num caixa mesmo, pra mulher passar minhas compras. Eu vou lá, eu mesmo passo minhas compras, no caixa eu passo tudo no código de barra lá e tal, no final pago e vou me embora. Não fico nem, É. tipo Os assim, não daqui é de perco enfeite. tempo. Os daqui é de enfeite alguns, assim, quase não usa. Não usa não, né? Não usa, não. E Não, pior qual é o que. risco? Pode falar, pode falar. Qual é o risco da galera pegar e escaneia um e passa dois, né? É, com certeza. Se bem que aqui também rola isso. Rola, não, rola, mas é que a história é bem menos, né? E tá na margem, É, né? A gente sabe é. que rola, porque não é perfeito. A questão é que não é perfeito. A gente sabe que tem os problemas, mas assim, são exceções realmente. Assim, exceções, tem, tipo, lá em Toronto tem uma zona assim, um bairro, zona que eu digo assim, um bairro que o pessoal diz, ó, aquele bairro é perigoso. Eu digo, será que é mais perigoso que não vou citar o bairro daqui, não, de João Pessoa, que a gente tá acostumado, que até minha mulher tava lá comigo uma vez, a gente tava perto lá, comendo no Subway, ou foi no Tim Hortons, eu não sei. Aí entrou um cara todo capuzado assim, ela ficou com medo. Eu digo, rapaz, eu me criei nos bairros de João Pessoa, eu vou ter medo de. Só se ele tiver. Legal, É, o cara diz, ei, quantos cabas mortos tu já viu de tiro? Eu nunca vi ninguém, não. Eu digo, então tá bom. tá bom demais. Você não sabe ainda o que é de mantê-lo, não. É. Tu já viu um cabo esfaqueando o outro? Aí meu amigo, o É. negócio é difícil. Aí é isso. Mas graças a Deus, né, Boca? A gente tá aí procurando coisas boas para nossas vidas, para nossas famílias, né? Tem Amém. muita, é, tem Deixa eu te muita falar. coisa boa. Muita Tem coisa muita coisa boa. boa pra rolar aí. Muita coisa boa pra gente fazer Se ainda. Deus quiser, se Deus quiser. E eu vou aí lhe visitar, viu? Ó, pra finalizar, o bate-papo foi bom demais, mas assim, não precisa ser breve, não. Você fica à vontade, tá? Assim, eu acho que falar de jiu-jitsu, eu acho que tem que falar dos Gracie, né? Assim, são muito polêmicos, tem muita história deles, né? Mas assim, pra você, assim, como é que você avalia esse protagonismo, né, dos Gracie no jiu-jitsu mundial, brasileiro mundial? E o que é que você acha assim das polêmicas? Essa é a parte polêmica, tem que ter a polêmica pra gente. Fala aí pra Rapaz, gente. eu acho que os Gracies, existem hoje umas contradições a respeito de como o jiu-jitsu começou. Até a gente estava lá no grupo lá da resenha, aquele grupo que você está também,
a gente falou sobre isso, Ismael estava comentando sobre isso, de como o jiu-jitsu começou, que existe controvérsias nessa história de como o jiu-jitsu começou. E até eu falei sobre isso também. Eu acho que existe muita história que não é verdade, mas uma coisa é certa, ninguém pode tirar o mérito da família Gracie em relação a maneira como eles difundiram o jiu-jitsu para o mundo. Rickson, Royce e própria não Gracie, mas da equipe Gracie, de Carlson Gracie, que tem muito aluno, ele tem muito aluno bom, né? Muito cara competindo no mais alto nível. Então, assim, os Gracie, eu acho que eles foram fundamentais para hoje a gente viver o que a gente vive. E em relação à expansão do jiu-jitsu esportivo, porque ele tem duas vertentes, na verdade, o jiu-jitsu, né? Ele tem uma vertente mais o que ele chama de jiu-jitsu Gracie, que é a parada mais defesa pessoal e tal, que muitos dos Gracie defendem isso, não são muito a favor do jiu-jitsu esportivo, eles são mais a parte da defesa pessoal, da luta mesmo e tal. E existe a parte do jiu-jitsu esportivo, que eu acho que o grande responsável o boom do jiu-jitsu no mundo todo, esportivo, foi Carlinhos Gracie, né? Carlos Gracie Júnior, né? Que é o presidente da CBJ, é o dono da Gracie Bar, né? O dono da Gracie Bar e presidente da IBJJF. Então, assim, eu acho que os caras têm um mérito gigante em relação ao que o jiu-jitsu é hoje. Eu não sei, eu nunca vi ninguém contestar isso em relação aos méritos dele. Eu não estou tirando o mérito de outras pessoas, logicamente tem o dedo de muita gente nessa história aí. Mas quando se fala em jiu-jitsu, até aqui, se você falar, você vai comer jiu-jitsu, os caras nem sabem jiu-jitsu, mas eles falam, tem aquela família lá e tal, né? Os Gracie e tal. Então, assim, acho que os caras foram fundamentais. Existe a polêmica aí do início, parece que vão lançar um livro aí, e estão falando do início de quem realmente trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, quem desenvolveu o jiu-jitsu, quem começou, como começou. Então, existem algumas coisas que estão sendo negadas hoje em dia, vamos dizer assim, que estão sendo desmentidas, né? Eu não estou dizendo que é mentira ou não, existem os caras que estão falando aí. A gente pode Mas, usar assim, até uma metáfora, né? Se a gente começar a cavar um buraco nós dois atrás de ouro, aí você desiste e eu continuo e eu acho ouro, né? é, Eu continuei cavando ali, né? Você desistiu ali no meio do e aí, negócio. aí você pensa assim, mas os Gracie, os caras, não sei o que, mas, meu irmão, veja os que os caras fizeram. Quem foi que tava no UFC lá, o primeiro? Maguinho pequeno e ganhou dos caras. Quem foi no Japão e ganhou? O próprio Rickson, Royce, Renzo. Esses caras, meu irmão, foram no mundo todo. E eu tô falando já dessa geração, não tô nem falando de Hélio, de Cássio, desses caras que foram Os caras antes, mais né? antigos, né? Mas o boom do jiu-jitsu veio nesses caras, né? O jiu-jitsu cresceu, hoje é tão grande, e eu acho que tem que reconhecer o mérito dos caras. Tem que Eu não reconhecer sei o mesmo. que se pensa a respeito dele hoje, do que eles falam, do que eles fazem, do que eles realmente representam hoje, ou quem está competindo da família Gracie, quem está ganhando, quem está perdendo, tudo mais. Mas uma coisa é certa, no meu ponto de vista, a gente não estaria vivendo o jiu-jitsu que a gente vive hoje se não fosse eles. Show de bola. Show de bola. Porra, mestre Boca, meu mestre de jiu-jitsu da academia Boca Team. Obrigadão demais aí por essa oportunidade de fazer esse bate-papo aqui comigo, esse projeto Gavião Cast. E, cara, rendeu muito, hein? A gente passou aí de 1 hora e pouco. Bate-papo maravilhoso, muito conhecimento, muito conteúdo. Vou deixar você à vontade para mandar abraço para quem você quiser, para todo mundo. Acho que vai ter abraço para a galera da gente lá daquele nosso grupo, né? Do nosso grupo da Ah, resenha. Fica à meu, vontade, Boca. Manda um abraço meu aí para irmão, dizer que um prazer meu, a gente tem conversa aqui para 10 horas, sem parar. Tem papo aqui para. Eu e você não falta, não. E Verdade. assim, eu agradeço aí, meu irmão, muito bom falar. Parabéns aí, tá show de bola aí o projeto, que não é mais um projeto, é uma realidade e que vai render muitos frutos. Parabéns. E é aquela história, eu agradeço demais a força que eu sempre tenho. Eu sou um cara que eu fui muito ajudado. Meu pai, minha mãe, minha família, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, eu não tenho o que reclamar.
Às vezes a gente foca tantas vezes no negativo que a gente esquece quem está com você, que quem fez tudo para você. Eu acho que para pensar, meu irmão, meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, tanto coisa boa que eu tenho com ele, porque eu não me lembrar de um cara que fez isso ou aquilo no passado. Irmão, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer, nada a reclamar. Graças a Deus eu tenho o que eu tenho hoje, estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, estou vivo, estou correndo atrás. Tive uns atrasos esse ano aí, mas quem não teve, com Pô, esse muito. todo, com toda essa loucura que a gente está vivendo e tal. Então, assim, eu não tenho nada para reclamar, só tenho a agradecer. Mandar aquele abraço para a galera do grupo da Boca Ativa Oficial e aquele da resenha, né? Que aquela galera ali Aquela é o galera grupo que show. você. Meu irmão, tu passa 5 minutos sem olhar, quando tu olha tem 300 mensagens. Aí é resenha. Aí eu sei que tá. Eu digo, olha, 300 mensagens, Gavião tá falando lá. Gavião tá na polêmica lá. Viu? Aí tem que entrar no meio do barulho lá e Quando tal. começa a polêmica já era, né? Mas é isso, meu irmão. Parabéns pelo projeto. Siga em frente, acredite que tudo na vida é assim. É como você falou, tô cavando ali até chegar no ouro. Às vezes aquele famoso desmotivador, o crítico, que não ajuda em nada, que ele só quer lhe botar para baixo. Tenha sempre os ouvidos abertos para poder aprender. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter, porque eu estou falando você, mas quando eu digo você, eu digo eu, você, todo mundo. A gente tem que ouvir para poder a gente estar sempre evoluindo. E essas conversas assim, esses papos, a gente escuta, a gente aprende muita coisa. Né? Verdade. Então, tem muita coisa para a gente ainda. Eu estou aqui em Orlando, na luta aí pela sobrevivência. Em breve a gente vai ter muita novidade boa aí. E Os... aquela história, nossa galera vai usufruir de muita coisa ainda. A Deus gente tá aqui. quiser. Valeu, mestre. Obrigado, e vamos que Valeu, vamos. meu irmão. Um abração, tudo de bom. Boa sorte aí. A gente se fala em breve. Já já lá no grupo da resenha. Deus quiser.